Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pode, aquele podcast, aquele papo que todo mundo pode, geral pode participar. Agora, todo mundo deve se inscrever no canal, né? Ai, que coisa chata, começar sempre o papinho com... Se você já tivesse inscrito, eu não ia precisar pedir. Então vamos lá, de novo. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, dá aquela moral pra gente, vai lá e marca a pessoa que você queria que trouxesse aqui, que a gente trouxesse aqui. Fala com ele, pô, vai lá no Geral Pode, fala com a rapaziada lá, sugere, pode ser? Posso contar com você? Quanto mais a gente tiver inscrito, menos eu vou encher o saco no início do programa pedindo inscritos. A matemática aqui fecha muito facilmente. Hoje a gente vai bater um papo aqui com um profissional do futebol. Primeiro assim, vou confidencializar uma coisa. Se a câmera tivesse ligada meia hora antes, já tava bombando esse podcast. Vou te falar, tava bombando. Mas vai bombar também a partir de agora. Um profissional que talvez você não saiba quem ele é se eu falar o nome. Mas quando a gente começar a falar aqui os trabalhos realizados, quando a gente falar aqui a referência que ele é no meio dele, eu tenho certeza que você vai falar, o trabalho eu conheço. E eu gosto muito quando é assim. Eu acho que quando a vaidade da gente é o nosso trabalho, eu acho que é muito mais interessante do que hoje em dia a gente ouve muito. Tem gente que a gente fala assim, o fulano de tal, o nome é legal, influencer. E quando a gente vai ver o trabalho, a gente sabe como é que é. Então, Jairo Porto, fundador, criador do CETRAF, um dos grandes profissionais da área de preparação física do esporte, não vou nem falar do futebol, do esporte brasileiro. Prazer te receber aqui, irmão. Prazer é meu, um prazer enorme estar aqui, né? Várias personalidades já passaram aqui no podcast, eu acompanho. Legal. Né? Sempre achei muito interessante o formato e está sendo uma honra para mim estar aqui para a gente bater um papo aí sobre preparação física. A honra é nossa. E a gente, tem que começar, eu te conheci lá no teu centro de treinamento, que é uma estrutura, para quem não conhece, é uma estrutura de primeiríssimo mundo. Quando você pega no Rio de Janeiro, principalmente comparando com o que a gente tem na cidade, no esporte, o teu centro de treinamento hoje é uma referência. Porque vamos começar, não vou começar lá de trás não, vamos misturar tudo aqui. Me fala primeiro o seguinte, o que é o CETRAF, para quem não conhece? Então, o CETRAF, na verdade, é uma realização de um sonho, né? Eu não joguei futebol, eu sou apaixonado. Você não jogou não? Pensei que você tivesse jogado. Não joguei. Eu sou o pior, eu costumo brincar com os meus atletas que eu sou o pior jogador que eles nunca vão ver. Então eu entendi isso muito cedo, mas sou apaixonado pelo esporte. E entendi que o meu caminho era preparação física. Sempre fui um cara muito atlético, muito ativo e foi o caminho onde eu me inseri. E costumo dizer assim para minhas filhas, para os meus atletas, que apesar de eu ter um caminho alternativo dentro do futebol, eu fiz uma história. Né? Eu posso não ser famoso, não posso ter, de repente, um reconhecimento de ter dirigido uma equipe de primeira linha aqui do Rio de Janeiro, tive de outros lugares, mas eu fiz uma carreira dentro do esporte. E eu sempre tive, em paralelo, o sonho de ter um centro de treinamento. Isso era um dos sonhos. Só que eu achava que eu tinha muito pouca experiência. Então, há 12 anos atrás, eu resolvi fundar o CETRAF. O que quer dizer CETRAF? É Centro de Treinamento para Atletas de Futebol. Futebol de alta performance. Isso, Mandarim, está na marca da empresa, o futebol de alta performance. Eu, há 15, 20 anos atrás, enxerguei que, no médio prazo, quem não fosse atleta, fosse apenas jogador, ia ter dificuldade. E eu não errei a previsão. Tá aí, né? Tá aí. E o que a gente fez? Estruturou, fui ganhando bagagem, fui ganhando conhecimento, fui me estruturando até chegar ao nível que a gente está hoje. Eu tenho o maior orgulho de dizer, sem falsa modéstia, que hoje a gente tem mais estrutura do que qualquer equipe menor do Rio de Janeiro, como você viu lá. Já. E mais do que estrutura física, eu bato muito na tecla, CETRAF é uma estrutura técnica. O nosso diferencial é o quê? É o conhecimento técnico-científico e a experiência prática prévia no futebol profissional, essa é importante dizer, e o que é apresentado para os nossos clientes. Então a gente hoje tem uma estrutura física também, mas antes disso a gente sempre teve uma estrutura técnica diferenciada. Agora, para você criar essa estrutura, você vinha de grandes trabalhos em clubes, em seleção, e aí você faz paralelamente a isso essa criação do CETRAF ou você pausou? Eu digo isso porque hoje a pessoa que tem interesse em te contratar como preparador físico, pessoa física, vamos dizer assim,
Ele consegue hoje... Você está em algum clube, está em alguma instituição, tá? Ou você não, hoje você só atua se for pelo CETRAF? Essa é uma pergunta boa, né? Porque eu escuto assim às vezes, o Jair não quer mais, o Jair tá assim, não é que eu não queira. Eu quero alguma coisa que tenha perspectiva, né? Eu tenho um monte de frases, cara, prontas, que eu uso direto com os atletas. A primeira, eu não sou melhor do que ninguém, nem sou pior. Eu sou quase igual à Escola de Samba Salgueiro, apenas diferente, mas não é assim não. Qual é o diferencial? Eu amo o que eu faço, sou mais dedicado que a média. Então, hoje eu tô com 47 anos, eu já passei por 30 equipes. Algumas mais de uma vez. E 4 passagens na seleção feminina. Então, hoje eu quero alguma coisa que realmente me dê a possibilidade e a perspectiva da realização de um trabalho de alto nível. Não é só a questão financeira que me importa. O que me importa é o trabalho técnico que vai ser desenvolvido. Eu tenho muito prazer e muito paixão no que eu faço. Então, determinados trabalhos que alguns anos atrás eram interessantes para mim, hoje eles não são mais. Então, eu quero estar à frente de um clube. O CETRAF é um projeto paralelo à minha carreira de preparador físico. Isso que eu quero saber. Tá? É paralelo. Eu tenho interesse, sim. Se tiver uma boa proposta, eu estou à disposição no mercado. E aí, pro dirigente, pro dono de clube, hoje tem SAF, e se ele quiser hoje partir pro CETRAF, ele precisa usar a tua estrutura física, porque você falou aí um corpo técnico. Sim. Hoje, um clube que já tenha um centro de treinamento, um clube que já tenha a sua estrutura física montada, ele também pode criar, junto com vocês lá, algum tipo de trabalho, uma parceria? Como é que funcionaria isso? Então, a gente porque os clubes estão se estruturando. Hoje, a gente tem vários projetos dentro do projeto CETRAF. Um deles é esse trabalho de paralelo ao clube. A gente já fez. Tudo que eu faço um piloto. Eu já fiz alguns pilotos. Legal. Uns funcionaram, outros não funcionaram mais ou menos, outros não funcionaram. Então, qual é a ideia? A gente pode fazer um trabalho em conjunto, onde a gente leva a nossa expertise técnica e nossos profissionais para dentro do clube e faz toda a implementação de processo. Desde a entrada da captação, de repente, numa escolinha, até a equipe profissional. Eu já fiz isso, tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo, começando do profissional e tentando descer para as categorias menores, que é um trabalho muito interessante. Eu tenho alguns projetos. Apresentei até, inclusive, agora aqui para um clube, não tem muito tempo aqui do Rio de Janeiro, um projeto que na verdade, é o meu tesão. Mas a coisa não andou. A coisa não andou por vários motivos, mas é uma coisa que a gente tem muito interesse lá no CETRAF. Mas como falar em processo, em projeto, num futebol como o do Rio? Aliás, no futebol brasileiro, mas vamos focar aqui nesse momento no Rio. Como falar? Vamos ser pragmáticos. Vamos falar o português claro mesmo. Como falar em projeto, em processo, num futebol como o nosso futebol? É possível? Claro que é. Eu, por exemplo, como eu disse para você anteriormente, eu não joguei. Então eu passei um período da minha carreira transitando em equipes menores. E todas elas eu tive muito resultado. Você tem que ter interesse, comprometimento, paixão pelo que faz, conhecimento técnico, científico, e tem interesse de fazer. Eu costumo dizer, por exemplo, a gente treina jovens profissionais lá no CETRAF, é muito mais importante o conhecimento técnico do que a estrutura. Não que a estrutura não seja importante, mas em determinados níveis, o conhecimento técnico é muito importante. Por exemplo, se você pegar uma superestrutura e colocar quem não está habilitado, você vai ter problema. Agora, se você pegar uma pessoa super capacitada do ponto de vista técnico, tem uma estrutura mediana, razoável, mínima, ela vai saber como desenvolver da melhor maneira aquilo. Então, a gente tem como fazer. Eu já fiz isso aqui várias vezes. Quer exemplo prático? Quero. 2008, trabalhei no Tigres do Brasil. O professor Lúcio Niso me convidou, nós fomos para lá, eu estava indo para São Paulo, subimos o time para a primeira divisão do Rio de Janeiro. Outro. Vou te interromper. Subiu para a primeira divisão. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá durante a segunda divisão, depois fui para Coreia do Sul. E aí, o que eles fizeram depois? A coisa degringolou. Mas é isso que eu tô falando. No Rio é difícil, cara. Mas então... Tem o Nova Iguaçu que faz um bom trabalho. Mas vamos lá. Mas é possível. Nós mostramos que é possível. Concordo que é possível. É possível, é viável, é ter interesse. É você colocar as pessoas certas e competentes nos cargos certos. É quem está comandando o processo. O que eu vejo hoje? Aí, assim, eu vou me permitir não ser o tempo todo politicamente correto. Eu vou falar o que eu penso. O que acontece? Hoje, o que eu percebo no futebol, principalmente do Rio de Janeiro, não é a competência técnica que coloca o indivíduo na posição. São os fatores outros. Quais? Todos os outros fatores políticos, de conhecimento de X, de Y, de Z,
Entendeu? Nunca é o primeiro ponto a competência técnica do indivíduo. Né? Então, às vezes, você vê determinados clubes passando por problemas que são perfeitamente evitáveis. É só colocar quem tem que colocar. Entendeu? Então, por exemplo, o que a gente procura fazer lá no CETRAF? Todos os treinadores do CETRAF foram meus atletas. Inclusive o Felipe, que é mais velho que eu, que é quem toca comigo, foi meu atleta, foi meu adversário, foi meu atleta. Todos eles têm uma formação. Uhum. Não tem mamãezada? Cara, lá eu digo que é menos mimimi e mais treino. Difícil, então, né? É menos mimimi e mais treino. Lá é de verdade. É. Lá é pra quem quer treinar. Mas é todo lugar assim? Então, a gente sabe que não. Inclusive na ponta, inclusive no topo. A gente sabe que não, entendeu? Então, inclusive, a gente está pagando preço agora por uma série de processos. Então, muitas vezes eu escuto determinadas coisas que eu entendo que é muleta. Eu tenho como filosofia de vida, eu não transfiro responsabilidade, eu assumo. Então, se houver um problema, antes disso eu vou fazer uma autoanálise e reflexão para saber onde eu estou errando e se eu posso melhorar alguma coisa. O que eu percebo? Quando a gente negligencia, por exemplo, os fatores técnicos, você brincou aí que meia hora antes aqui a gente está falando uma série de coisas e algumas eu vou repetir aqui. Todas as vezes que os fatores outros sobrepõem os aspectos técnicos, nós teremos problema. Exatamente. Aonde quer que seja. Eu identifiquei isso muito jovem. Entendeu? Então o que eu sempre fiz? No CETRAF, na minha carreira, na minha vida, a questão técnica, ela é preponderante. Ela é o ponto principal. A partir daí, a gente vai... Uma pirâmide, isso aí. Entendeu? E que normalmente ela não é construída assim. Ela é construída primeiro na base e você vai chegando aonde tem que ser. Às vezes a gente quer inverter o processo. E aí começa a ter um monte de problema. Ou então aquela pirâmide vira uma árvore de Natal, cheia de penduricalho. Aí começou com gambiarra, começa problema. Não é? O problema é a gambiarra. Gambiarra é problema. Então, por exemplo, o que eu posso te dizer? Eu sou um apaixonado pela preparação física. A alta performance é a minha grande paixão, é meu tesão. Então, o que acontece? Se você pegar dos meus 30 clubes, uma boa parte deles são equipes de menor investimento. Se você pegar os resultados são muito positivos. Teve um determinado momento da minha carreira que eu fiz a conta. Eu tinha 76% de aproveitamento. Maneiro. Isso é aproveitamento de... E se você vê, eu não trabalhava nas equipes de ponta de tabela. O que aumenta ainda mais esse desempenho. Porque o trabalho é eminentemente técnico. Eu tive em 2009 na Coreia do Sul, fui campeão da Champions League da Ásia, ficamos em terceiro no Mundial de Clubes, com uma equipe mediana da Ásia. A gente não tinha investimento para isso. Teve trabalho técnico. Mas tinha seriedade lá. Tive trabalho técnico. Mas profissional. Da preparação física, sim, equipe profissional. Eu só trabalhei em base uma vez. Eu nunca tive interesse em trabalhar com mas eu equipe digo o de seguinte, é base. com uma cultura profissional. Não. Lá não era também? Não era não, cara. Pô, tu tá bem também, tá escolhendo, tá dando dedinho podre também, porque, porra... Na verdade... Já nasceu errado que tu nasceu no Rio. Na verdade, não é dedo podre. Na verdade, é aquela história do limão. Você tem que pegar o limão e transformar em limonada. A oportunidade apareceu pra mim, foi pra Coreia do Sul. Não foi pra ir pro Manchester United. Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte... Você entendeu? Entendi. Então, eu cheguei lá e fiz a implementação de processo. Pra mim, foi muito agradecedor. Eu tenho muitas histórias da Coreia do Sul que dá pra escrever um livro. Mas assim, existia... O futebol da Coreia do Sul... A estrutura do clube que você pegou era nível Rio? A estrutura... Não, melhor que Rio. Então já tá bom, né? Melhor que Rio. Mas não tinha trabalho técnico. Entendi. Por isso que trouxe um estrangeiro. Entendi. Então, por exemplo, foi toda uma troca de cultura de processo. Então, quando o treinador veio aqui me contratar, eu perguntei para ele, por que você tá me levando? Ele falou assim para mim, lá o campeonato na época é playoff, se chama de playoff, classificam 8, eu acho que eram 20 equipes, eu não me lembro bem, que já tem muito tempo. Normalmente a gente classifica ali entre sexto e oitavo, a gente tem muita dificuldade no final, os jogadores estrangeiros eles se lesionam, eu entendo que precisa fazer a implementação de um trabalho de força. Eu falei, tá. Aí o que eu fiz? Perguntei isso para eles, aí acertamos, eu fui. Cheguei lá, quando eu vi, por exemplo, eles não tinham nenhum tipo de trabalho de força. Existia muito problema cultural. Como assim? A forma de treinar? De não fazer o trabalho de força na época. Quase todo mundo era coreano ou tinha gringo? Tinha 3 jogadores estrangeiros e um comunitário, um asiático. Algum brasileiro? Era um japonês e 3 brasileiros. A gente tinha 3 brasileiros na época. E aí a gente foi começando a implementar os processos, trabalho de força, adequação de composição corporal. Tem uma coisa que eu chamo que é o tripé da preparação física, que é uma coisa que hoje está sendo negligenciada aqui. Desculpa falar, ser tão sincero, mas é verdade. Que é o quê? A adequação da composição corporal. Você liga hoje no Campeonato Brasileiro, né, série B, Série A, você olha determinadas equipes, quando tu olha na televisão, você vê que aquele jogador ali está acima do peso. Coisa que antigamente não era comum.
Ou era comum? Você acompanha. Hoje é comum. Você pega, você olha e fala, tá assim. Futebol feminino, a mesma coisa. Muito se cobra, muito se fala, mas muitas vezes as próprias jogadoras não fazem a parte dela, que é estar em forma, minimamente em forma. Você liga a televisão, coisa. Aí o nível do jogo tá ruim. Não é questão de preconceito. Eu, por exemplo, sou um fã do futebol feminino. Sou muito grato ao futebol feminino. Mas quando você liga para ver, por que o jogo é desinteressante? Quando você faz a avaliação, porque o nível de preparação física delas está inadequado. Parece que elas estão jogando, estão na educação física, né? Então, aí a gente pode entrar mais à frente desse assunto. Então, o que eu chamo do tripé da performance que a gente usa lá no CETRAF? Primeiro, a adequação da composição corporal, né? Sem ser muito técnico. A relação entre estatura e peso, né? E massa corporal, a quantidade de gordura e a quantidade de massa magra, que é a massa muscular. Então, por exemplo, hoje tem avaliações que eu tenho na minha carreira, que eu não sei se alguém no Brasil tem mais do que eu no futebol. Eu tenho 25, 30 mil avaliações. Então, hoje, quando você chega para ser avaliado para mim, eu já boto o dedo, eu já sei mais ou menos os cortes que você tem que ter. Eu não vou nem chegar, irmão. Relaxa. Cara, desse tamanho, tu não tem nem equipamento para me avaliar. Não entra em forma, só não entra em forma quem não quer. Olha ele. Só quem não quer. Muleta. Muleta é muito mais fácil, desculpa, do que a Eu entro em forma? Qualquer um. Se que procurar o CETRAF... Quantos anos? A gente tem que ir lá, fazer uma avaliação e traçar um plano de ação junto. Tudo com meta de curto, de médio e longo prazo. Vai ter que ficar internado? Não. Não tem nenhum radicalismo. Agora tem continuidade. Existe outra coisa que está sendo negligenciado aqui no Brasil e no futebol. Os princípios do treinamento esportivo. O princípio da continuidade. Então, vamos no tripé. Então vamos lá, vou voltar para o tripé. Adequação da composição corporal. Tá. Até aí, ok? Segundo, nível de força geral. Terceiro, nível de resistência geral. O que é nível de força geral? Nível de força. Para ficar mais fácil o entendimento. E o nível de resistência geral. Então, hoje, eu posso, sem medo de errar, quem procura o CETRAF, né? Quem me procura, joga ou tem interesse em jogar. Pode ser qualquer nível. Tem problema nesses 3 pontos. No mínimo, em 2 dos 3 pontos. Aí quando você vai avaliar, né, a gente hoje tem um ranking físico, que é uma coisa que é um dos meus prazeres de fazer, né, que está muito desenvolvido, que é uma coisa que eu levei ao longo desses anos todos. O que é isso? Tudo você tem uma nota lá no CETRAF que vai de 0 a 10. Então, onde eu vou, eu levo isso. E uma classificação de insuficiente é excelente. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você é um cara que acompanha futebol, pode ser um postulante a jogador, que nunca tenha ido num clube. Pode ser um jogador amador ou um jogador que atua em divisões inferiores. Ou pode ser um atleta profissional que tem até contrato. Qual é a média que você acha de 0 a 10 que um atleta ou um pseudo-atleta tem? De 0 a 10. Um pseudo-atleta deve ser uns 6. 6. 2,3 é a média. Isso nos parâmetros de mais alto nível. Isso o cara que... Pode ter contrato ou não. O cara joga na 2ª divisão do Rio de Janeiro. Não, você está falando um cara que trabalha com isso? O cara é jogador profissional, joga na 2ª divisão do Rio de Janeiro, tem o sonho de jogar no Flamengo e no Palmeiras. Tu faz uma avaliação física dele 2,3, 2,4. Não passa disso. Usando os parâmetros de referência internacional e mais a minha experiência. Entendi. Isso não é um dado só científico, é um dado técnico. O que eu fiz? Eu compilei todos esses 25, 30 mil avaliações das equipes que chegaram, que alcançaram os objetivos, e eu tenho um score. Entendi. Então eu sei o que você precisa ter para você chegar onde você diz que quer. É o que eu falo para eles. Onde você quer chegar? O que você quer? Eu quero chegar a jogar no Palmeiras e no Flamengo. Tem que ter isso. Eu quero jogar numa equipe da 3ª divisão do Rio de Janeiro. Você precisa disso. Mas aí pro cara, então... Mas se você tem algum dado para uma grande equipe, por exemplo, o Flamengo e o Palmeiras que você citou aí, a média dos jogadores do Flamengo e Palmeiras aí está em quê? Está em 9,5? Então, para você ter uma ideia, hoje eu já tenho um score lá do CETRAF que a gente sabe que para jogar numa equipe de alto nível tem que ter no mínimo 6,4. Para ele ir à seleção brasileira, 8. Pô, se ele for entre 6,4 e 8, ele até vai, mas dificilmente ele alça a seleção brasileira. E se por um acaso ele for, ele não fica. Rigorosaço isso, né? Ele não fica. Cara, a gente tem padrão lá. O Cristiano Ronaldo é 10, né? Cara, então, eu nunca tive o prazer de avaliar o Cristiano Ronaldo. Mete um 10, quem é 10, então? Mas o que eu vou te dizer é o seguinte, eu não tenho acesso eu não fiz as avaliações dele, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Você lembra quando ele foi contratado pela Juventus? Lembro. A Juventus tem um departamento de fisiologia de mais alto nível internacional. E eles têm, assim como eu, muitos dados. Ele já estava com 36 ou 36, por volta de 36 anos. Quando fizeram as avaliações e pegaram um banco de dados deles, era equivalente a um atleta de 23 anos. Então é 13 anos a menos. Isso aí, eu digo para minhas filhas que a vida é uma relação de causa e consequência. A consequência dele ter se cuidado e ter tido um comportamento de atleta ao longo da carreira levou a ele a ser handicap. Por isso que ele ainda, hoje,
posso dizer que ele está jogando em alto nível. É só você pegar os números dele. Outro dia eu vi uma entrevista dele, né? Eu, por acaso, gosto muito dele. Por quê? Por conta do padrão comportamental dele. Outra coisa, tecnicamente tem outros jogadores muito superiores aí. Sim. Sem entrar em nomes, né, para evitar polêmica. Mas do padrão comportamental dele, eu costumo sempre dizer, o Cristiano é uma referência porque ele não era o Cristiano Ronaldo. Ele se tornou ao longo do tempo por conta do padrão comportamental, do que ele entendeu que ele precisava fazer, e isso alçou ele ao alto nível. Esse é meu barato. Mas por que, então, a gente não vê uma exaltação a esse tipo de personagem, a esse tipo... Que eu digo o seguinte, vamos lá. A gente não vê o Cristiano Ronaldo, estou falando do Brasil, tá? Ele não é... Eu não vejo ele como exemplo, e não é exemplo só para garotada, não. Eu acho que ele deveria ser exemplo dos atletas profissionais. Um cara que tem... que conquista tudo que ele conquistou, como você fala e que eu sempre falo também. Ele não sendo o maior jogador, o melhor jogador tecnicamente falando, ele conquista o que ele conquistou. Ele consegue equivaler-se ao jogador com a genialidade do Messi. Com menos ele é a prova viva conquistas. Que o trabalho entrega, ele retorna. Sim. Mas isso não devia ser um... Eu vou devolver isso pra você. Por que vocês da imprensa... Não, me tira fora dessa. Por que vocês da imprensa não levantam essa bola? Todas as oportunidades que eu tenho, eu coloco. Isso aí. Por que não se coloca? Eu queria entender. Então eu vou te dizer, eu acho que muito se fala sobre a preparação física aqui no Brasil, mas pouco se valoriza. Se você perguntar para um torcedor do time dele quem é o preparador físico, ele não sabe quem é. Ele sabe quem é o treinador. Mas é porque a categoria é... eu acho é o quê? Eu acho que... É desinteresse da mídia? Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que para comandar processo, você tem que ter conhecimento. Então, de repente, está faltando conhecimento para quem aborda os assuntos para trazer esse tópico. Mas não deveria ser, isso não deveria ser uma condição? Por exemplo, quando você fala que o time rendeu menos no segundo tempo, quando você fala que o atleta desempenha melhor a função, joga mais, quando ele entra no intervalo, quando a gente fala que a maioria dos gols saem em determinado momento do jogo, isso tudo, você não tem, a tua categoria, o preparador físico, ele não tem muito mais autoridade para falar disso? Óbvio. Então por que não se tem esse espaço? Aí eu tenho que perguntar para você da imprensa. Vamos ficar aqui jogando. Eu costumo dizer, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu agradeço. E eu costumo dizer que só lembro do preparador físico quando dá zebra, quando a equipe perde, quando se lesiona, ou quando a coisa não acontece. Isso aí. Quando ganha, nunca lembram do preparador físico. Isso aí, de repente, gente que é cultura. Eu costumo dizer que que é ausência de cultura. Sim. Porque deveria ter. Eu nunca vi numa mesa redonda um especialista em preparação física. E eu já ouvi atrocidades sendo ditas. Você está falando, eu estou tentando lembrar. Porque assim, a gente já viu, eu vejo, ex-técnico, ex-juiz. Não tem. E eu não estou lembrando de nenhum preparador físico. Você não está lembrando porque nunca chamaram. Eu estou tentando lembrar aqui, juro que eu vou tentar Entendeu? lembrar. Porque nunca chamaram. Que loucura isso, né? Cara, é complicado. Mas perde o jogo, lesiona 2. Mas lá fora é assim também? Então, cara. Tem uma referência? Quem é um preparador físico, sem falar do Brasil, mas se tem algum cara que é no mundo, ele é referência? Tem muitos pesquisadores, né, cara? Eu não costumo ter um nome, porque são linhas de trabalho, entendeu? Então você tem pesquisadores franceses, tem pesquisadores dinamarquês, entendeu? De lugares, às vezes, que o futebol é incipiente, mas você tem um grande pesquisador. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, você tem o Bouchard na França, você tem determinados autores, você tem o Bangsbo, que um tempo atrás era uma das referências, que é um dinamarquês, entendeu? E a gente vai se apropriando disso. Agora eu vou falar aqui para você sem medo de errar, que é uma outra coisa que está me aborrecendo. A preparação física brasileira sempre foi referência no mundo. Os preparadores físicos e os fisioterapeutas, principalmente. Quando você vai na Europa, que eu chamo de modelo europeu, você não tem um especialista assim como eu. Aqui você tem vários outros. Há anos o Brasil está exportando preparador físico. De um tempo para cá, resolveram desvalorizar. A gente tem uma síndrome de cachorro vira-lata, que é um negócio surreal, cara. Entendeu? A gente tem profissionais aqui de altíssimo gabarito. E a gente está desvalorizando. Vou dar um exemplo agora. Por exemplo, eu não estou falando... Eu vou dar como exemplo assim, o Filipão. Eu não tenho condição de questionar os resultados do Filipão. A nível mundial, cara, quem pode questionar o Filipão? Aí eu vejo um monte de gente dando no Filipão,
né? E trazendo determinados treinadores que não têm 1% da experiência. Filipão é aquele que foi campeão da Libertadores, Mundial, Eurocopa com Portugal. Então, peraí, Chelsea, peraí. esse? Um dos melhores resultados em Portugal foi com um treinador brasileiro. Isso. Ah, tá. E agora só estão trazendo português. Eu não tenho nada contra os portugueses. Deve ser coincidência. Eu não tenho nada contra os portugueses. Tudo bem. Né? Inclusive, tenho descendência. Tudo bem. Tá? Eu não tenho nada contra os portugueses. Agora, parece que Portugal descobriu o futebol. É verdade. Né? Você me desculpa. Então, só trazem treinadores portugueses. Eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Entendeu? E a gente tem outros treinadores aqui de alto nível. Por exemplo, poucos no mundo têm o currículo do Filipão. Aí deram. Aí há pouco tempo agora, ele pegou o Atlético Mineiro, que estava numa situação complexa, e arrumou o Atlético. Agora saiu. O futebol, ele é cíclico. Sim. Né? Sim. Início, meio e fim. Ele saiu. Mas olha o que ele fez. Entendeu? Então, Atlético Paranaense um ano antes, final da Libertadores. E perdeu a final da Libertadores pro Flamengo. E todas as vezes que você pegar... Num lance fortuito. Se você pegar a carreira desse profissional que eu estou me referindo, no caso estou falando do Luiz Felipe Scolari, e olhar o currículo dele, olhar o nível de aproveitamento dele, como é que eu posso questionar a competência desse homem, Não é gente? questionar, não. Não é questionar, é desrespeitar. Porque se você pode questionar, questionar pode. Sim. O trabalho está bom, o trabalho está ruim. Você pode questionar. O que você não pode é criar um profissional como esse virar chacota. Mas o que aconteceu? Uma outra coisa que está acontecendo... Seus amigos da imprensa Uma aí, outra coisa que está acontecendo aqui. A gente está... como é que eu vou te dizer? A gente está começando a desrespeitar uma coisa que é imprescindível na performance, que é a experiência. Qual é o meu entendimento? A gente quase não falou de treinamento ainda, hein? Qual é o meu entendimento? O que eu faço, trabalhar com alta performance, não é ciência aplicada, é prática fundamentada. Então a experiência, o cabelo branco, essa barba grisalha, né? Agora eu tô numa rede de fast food aí, ganhando o sanduíche de graça. Eu não fui lá não, muita humilhação. Você tá me entendendo? Então o que acontece? Isso conta. E de um tempo para cá, eu não consigo entender o porquê que não serve. Eu vou fazer uma outra pergunta agora, né? Eu não gosto muito de polêmica, mas eu acho que alguém tem que falar alguma coisa. Começou a se criar um factoide aí, né? Que os treinadores antigos são incompetentes, ultrapassados, seja lá o que for. Estão trazendo os novos. Qual é o resultado desses treinadores novos, comparado aos treinadores antigos? Eu falo isso toda hora. Por favor. Vamos lá. Eu não estou citando o nome, não. Eu estou querendo número. Eu trabalho com número. Então, peraí. Eu não estou dizendo que o novo é incompetente e que só serve o mais experiente. Não é nada disso. Tá falando que o mais experiente serve. Claro, gente. Eu não posso dizer que um homem desse não serve com a bagagem de um Scolari. Eu não posso chegar e tirar esse cara. O que nós temos de resultado até hoje foi por conta desses precursores, cara. Desses caras que fizeram tudo. 22 anos sem disputar, sem ganhar uma Copa. Aliás, sem ganhar não. 22 anos sem chegar perto de Você tá me ganhar uma entendendo? Copa. E outra coisa. Você conhece algum treinador, não precisa ser do futebol não, qualquer esporte, que é campeão mundial olímpico, que é muito jovem? Difícil, raro. Porque você precisa da experiência, de bagagem. Não é lendo 10 mil artigos científicos que você se torna um grande treinador. Claro que você tem que ter um handicap técnico. Eu não abro mão disso. Como que eu tentei sempre me colocar? Já foi muito difícil para mim. Quando eu comecei, os antigos, os velhos, não queriam deixar porque diziam que era novo. Agora que eu fiquei experiente, estou querendo dizer que eu tô velho. É um negócio surreal. Primeiro que eu não tô velho, estou no melhor momento da minha vida. Né? Tô com 47, estou ativo. Hoje eu sou mais atlético do que eu era quando eu tinha 20 anos. Estou experiente, estou maduro, passei por 30 eclipses, tenho um monte de competição, trabalhei com um monte de gente, errei e acertei. Graças a Deus, mais acertei do que eu errei, por isso que eu consegui os resultados, né? Com muito sacrifício. Aí não serve. Como que é isso? Como que é isso? Hoje, quando você chega lá no Cetráfico, eu avaliei 30 mil pessoas igual a você, cara. Então, quando você diz pra mim que não, eu falo sim. Não, é sim. Assim, o processo é esse, o protocolo é esse. Vai chegar a tal... Agora, a resposta é individual. Tem as pessoas mais responsivas, pessoas menos responsivas. Mas o caminho é esse. Eu já sei qual é o caminho. Mas no futebol, o caminho, na verdade, o que você está falando, essa questão do futebol, olha como é que é a hipocrisia, e olha como seus amigos da imprensa, como é que eles são. O trabalho mais valorizado no futebol carioca nos últimos 30 anos foi realizado
por um técnico de 70 anos, que foi o Jorge Jesus. Um técnico esse, e olha como a política, a cultura do futebol. Técnico esse que estava em total decadência no país dele. Ele vai para o mundo árabe, ele vem para o Brasil procurando qualquer coisa, mas ele estava decadente no país dele porque não respeitava lá. Beleza? Ele tem 70 e poucos anos. Ele faz um trabalho de referência, e aí, por que ele era respeitado no Flamengo? Por que ele chegou respeitado? Não só por ser gringo. Porque ele participava dos processos, ele tinha a experiência que levou ele a ter esse rendimento, além das todas as coisas que tinham em volta. O fato é. E aí, essa experiência dele, por que não valorizar, nesse momento, o trabalho do Jorge Jesus pela experiência? O que a imprensa, o que é mais fácil para a imprensa fazer? Valorizar pelo passaporte. Para você ver, olha a limitação, porque os caras não acompanhavam, os caras não sabem o que levou aquele desempenho. Então, o que eles apontam? O que é mais fácil você ver o Jorge Jesus? Quando você enxerga o Jorge Jesus, você olha o quê? Eu olho um treinador experiente. O que os seus amigos da imprensa olham? Ele é português. E aí, o que o mundo do futebol absorve? O fato de ser português é experiência. E aí, traz todos os portugueses pra cá. Mas isso é muito raso. Ué, mas é isso. Mas isso é muito raso. Mas concorda que foi o que aconteceu? Mas é muito raso. Então, eu vou voltar ao que eu falei pra você há tempos atrás. Por isso que a gente tem que ter uma avaliação técnica. Mas não tem. Mas aí a gente vai ter problema. Eu não disse pra você tendo. que todas as vezes que os aspectos outros sobrepõem o técnico, teremos problema? Isso vai se aplicar em qualquer ponto da vida. Em qualquer instituição, em qualquer coisa. Em qualquer ponto da sua vida. É isso, entendeu? Mas isso aí é micro-universo. Mas como brigar com isso? Eu não sou da empresa. Olha, o que eu procuro fazer é tentar mostrar para o meu micro-universo que a questão técnica ela é preponderante, seja em que aspecto for. Exemplo, eu notei que quase a totalidade dos clientes que procuram o Cetraf tem problema na composição corporal, tem muito pouca massa muscular. Eu notei que fiz uma pesquisa interna, tudo é número, não é minha opinião, é a constatação dos fatos através dos números. Que a maioria treinava num tipo de academia, aqui do Rio de Janeiro. Acompanhei isso durante um ano e vi que a resposta era muito pequena. Não resolvi meu problema. O que eu fiz? Convenci o financeiro da empresa, que nós temos um financeiro, a investir e montar um centro de força lá. Então, essas empresas de fora, essas academias de fora, eles tinham em média de ganho 1,3 quilos de massa muscular. A gente é de 8 a 16 quilos no mesmo período. Tá aí a diferença técnica. Por quê? Eu monto um programa que é montado por mim e pela minha equipe, supervisionado pela minha equipe. E, periodicamente, reavaliações, trocas de programa. E tenho 2, 3 professores o tempo inteiro na sala, em cima do atleta. Tá aí o resultado. Aí, para minha surpresa, o cliente fala, tá bom, vou continuar malhando na outra lá, que eu ganho 1,3 quilos. Você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Foi feito um investimento enorme, como você bem falou. Outra coisa, o que você viu lá, a sala já dobrei ela de tamanho, tá? Caraca. Eu dobrei ela de tamanho. Ela tem 240 metros quadrados agora. Porra. Eu dobrei ela de tamanho. Ela tinha 120, tá com 240. E aí o cliente tá assim, tá bom, mas eu vou lá na outra academia. Eu nem chamo de academia, eu chamo de centro de força. Lá é para fazer monstro. O futebol, para quem não conhece, o futebol é um mundo paralelo, completamente paralelo, né? Não, deveria ser, né? Deveria ser mas mundo, né? Mas deveria ser um mundo altamente profissional, pelas cifras que movimenta, por tudo, pela magnitude que é o futebol. Eu acho que eu sou adepto da questão técnica. Tem que ser técnico. Quem é o melhor para a função X? É esse copo. Põe esse copo na função. É esse microfone. Põe esse microfone na função. E aí as coisas... Mas para fazer isso, tem que ter uma série de atributos quem está comandando. Se não tiver, a coisa começa a tomar outro rumo. Aí vou voltar lá de novo. Os aspectos outros prevalecendo sobre os aspectos técnicos. A gente não vai sair daqui. Mas quem é profissional, quem comanda também não é profissional, né? Mas eu tô falando para você que a questão é eminentemente técnica. Não, mas eu digo o seguinte, mas quem tá comandando lá em cima para escolher... Vamos lá. Eu sou um gestor de um clube, assumi hoje. Né? Assumi um clube, e aí eu vou contratar um treinador. Não, vou falar do preparador físico. Não, eu vou falar do preparador. O clube é meu. Eu vou contratar um treinador. Sim. Certo? Sim. Quando eu vou contratar um treinador, eu tenho que contratá-lo para que ele, tecnicamente, taticamente, resolva o meu problema. Mas posso fazer uma pergunta? Pode. Você tem conhecimento técnico para avaliar o trabalho dele? Não. Então você não pode fazer essa função. Calma. Ou não deveria.
Calma. Mas eu tenho dinheiro, a caneta é minha, o clube é meu, eu vou contratar ele. Quem eu devo contratar como preparador físico? Quem tem que decidir é o treinador. Ah, você concorda com isso? Meu querido, a equipe técnica é dele. Então, vamos lá. Não há condição hoje de um clube ter uma equipe de preparação física. Eu acho que isso não precisa ser regra. Entendi. Eu acho que isso não precisa ser regra. Não, mas isso. Vamos dar um exemplo. Isso não seria a maneira mais. Vamos dar um exemplo. Vai. Eu chego aqui, a gente não se conhecia. E a gente se afina em pensamento, em questões técnicas, um monte de coisa. E aí, de repente, você entende que eu sou a melhor pessoa para trabalhar com você. Eu acho que isso não precisa necessariamente ser fixo do coisa, porque isso gera problema também. Vou te dar um exemplo, falar de mim. Eu não gosto de falar dos outros. Por exemplo, uma coisa que... Eu já cheguei em equipe onde eu era o preparador físico, era da casa, ele era o principal, e aí eu fui contratado. E ele passou a ser meu auxiliar. Pô, ele só me criou problema. O cara só criava problema. Aí realmente complica. O cara só criava problema. Tanto que eu coloquei pra mim que se eu for o primeiro, eu não admito mais. Por quê? Porque eu sei que vai criar problema pra mim, porque já aconteceu isso outras vezes. E eu sou muito flexível com relação a isso. Então o objetivo não é a máquina girar, então. Você tá trabalhando com ser humano. Entendi. Você tá trabalhando com ser humano. É complexo. Por isso que é difícil você dizer a regra é essa. Eu acho que tem que haver uma flexibilidade. Pode ser de uma maneira? Pode. Pode ser da outra? Também pode. Agora depende da circunstância, do momento, do clube, do que tá acontecendo, que quem não tá. Às vezes não dá. Por exemplo, você vem pra cá. Eu venho pra cá pra ser seu entrevistado. Às vezes pode ser que tenha a maior sinergia entre nós dois. Ou pode ser falar, pô, esse Jair é uma mala, hein? A coisa não andou. Ou então eu posso sair daqui, pô, esse cara foi bom, vou trazer ele de novo aqui no podcast. Pode acontecer, cara. Mas você não concorda que quando hoje o técnico, em média, né? Vamos lá, o técnico fica, sei lá, 6 meses num clube. Quando fica muita coisa, fica 2 anos, mas fica 6 meses. E aí você tá fazendo aquele trabalho que você tem o conhecimento técnico, você faz o time, faz os atletas terem um resultado comensurado, uma melhoria mostrada. Você não acha que aí o cara vai embora, porque perdeu 3, porque aqui no Brasil é assim, perdeu 3 partidas, vai embora. Aí começa tudo do zero. Eu vou te dizer uma coisa. Porra! A minha filha tinha 18 meses. A minha filha mais velha chama-se Isabelle, vai fazer 18 anos agora em agosto. Ela tinha 18 meses. Isso. 18 meses. Mais ou menos. Eu acho que era 1 ano e meio. Nesse período eu morei em 9 lugares. Olha isso. Fui acompanhando o treinador. Isso é uma loucura, né? Eu acho que esse sistema não tá certo. Mas então, cara, Você pode ter o cara de confiança. Mas por que só o preparador físico? Por que não o treinador de goleiro ou não o treinador? Sim, mas eu acho que tem que ter. É isso que eu tô dizendo. Eu não acho que isso seja a solução do problema. É minha opinião pessoal, tá? Sim. Eu não acho que seja a solução do problema. O que você tem que ter, de repente, é filosofia. É uma filosofia, é um direcionamento. Mas como é que você vai fazer uma filosofia quando de 6 meses você muda toda a estrutura? Mas então, agindo tecnicamente. Mas não tem conhecimento. Lá. Vamos lá. Vamos falar de um clube aqui. Não vou citar nome. Vamos falar de um clube. O clube que tem o melhor desempenho no futebol brasileiro, no futebol carioca hoje. Os dirigentes desse clube, eles não são profissionais da área de gestão. Estamos principalmente de futebol. Não são profissionais. E aí eles colocam hoje um treinador que tem um tipo de filosofia. Tanto de treinamento, de forma de pensar futebol. E aí, daqui a 6 meses, esse cara perde. Pô, entra todo mundo novo, com uma nova filosofia. Aí a gente tem cenas de jogador, do atleta, reclamando publicamente do treinamento do preparador físico. Falando que o cara cobra demais, ou que o cara é grosso, ou que o cara é não sei o quê. E aí como, mas cara... Mas então deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem o atleta falando isso, mas você ouviu o profissional? Não ouve! Ué? Então, toda moeda tem 2 lados, então, mas a tua imprensa, teus amigos da imprensa... Mas toda moeda tem 2 lados. Não tem não tem. No esporte não tem. Então, é só o que o jogador fala. Mas então, meu querido, se não tiver comando... Você concorda? Olha só, qualquer lugar que não tiver comando, vai ter problema. Você me fez uma pergunta muito importante quando a gente estava conversando aqui. Cuidado, hein, que tu vai falar. Quem é o preparador físico do Flamengo? Sim, é um dos melhores do Brasil. Concorda? Absolutamente, gênero, número e grau. Beleza. Mas como é que a gente não sabe dos outros clubes quem é o preparador físico? Porque não tem interesse. Sabia? Tá errado. Também acho. Pra eu saber que o cara... Qual foi aquele jogador do Payet? O Payet chegou aqui com 600 quilos no Brasil. Aí ele ficou
6 meses aqui, antes do final da temporada, gordo. Aí fez a pré-temporada dele e aí desempenhou bem a função no início do ano, porque ele estava com preparo físico melhor, que é a relação da Peso, estatura, peso, estatura. Qual o nome disso? É isso aí mesmo que você falou. Então ele teve ali. O cara que avaliou o Payet, sabendo que ele estava com 600 quilos acima do peso, e ele não desempenhou toda a qualidade técnica dele no meio do ano passado para o final do ano, ele não foi questionado porque a gente não sabe o nome, a gente não sabe por quê também, não sabe quem é que entubou ele, não sabe como foi feita a preparação física. E também, o cara que colocou ele em forma, a gente também não sabe quem é. É isso que eu tô te falando. E porque eu acho que existe uma falácia aí. O tempo inteiro se fala da importância da preparação física, mas olha que coisa antagônica. Você diz que a preparação física é importante, né? Todo mundo, nunca vi ninguém questionar isso no futebol. Mas o profissional que é responsável por essa função, ninguém sabe quem é. Então isso precisa mudar. Exatamente. A gente precisa valorizar esse profissional. Não é valorizar só do ponto de vista financeiro, não. É valorizar dando voz a esse profissional e respeitando esse profissional. Não é só chamando esse profissional quando o Payet está acima ou está abaixo do peso, quando o Payet joga ou não joga. Né? Por quê? Porque isso é ao longo de um processo, é ao longo de uma temporada. Tem que ser uma coisa justa. Então, por exemplo, assumir um time amanhã. Né? Se o time for bem, mérito meu. Se o time for mal, responsabilidade minha. Sim. Simples e justo. Mas aí vai saber que é você. Exatamente. Simples e justo. É o que deveria ser. É o que deveria ser. Agora, vamos bater um papo aqui sobre... uma outra coisa que eu queria te perguntar. O Romário voltou agora, vai voltar. Ouviu isso? Vi. Eu já esperava. Tu já esperava? Já. Mas tu... Não, informação? Cara, eu tenho um amigo que toca lá o C-Tráfico comigo, o Felipe, que é amigo dele. A gente conversou sobre isso e por um acaso eu fui num outro podcast e falei sobre o Romário em Mundial de Clubes em 2000. O negócio deu uma viralizada na internet. E aí esse assunto voltou à tona, um monte de gente perguntando. E eu conversei com o Felipe, que é amigo do Romário, falando sobre isso. E a gente estava conversando com isso, que a gente achava que ele ia, porque ele tem um sonho de jogar com o filho dele. Né? É possível um cara da idade dele jogar... Cara, mais ou menos? Cara, é o Romário, né? Claro que ele acho que está com 58, né? Então, ele vai fazer uma preparação. Ele é um cara da alta performance, ele não vai se permitir ser medíocre. É isso aí. Ele não vai se permitir. Claro que ele não vai conseguir jogar todos os jogos o tempo inteiro, ele vai selecionar. Cara, assim, minha opinião é que ele vai, de repente, fazer um jogo ou outro, um pouco tempo, só para botar a camisa do América e entrar com o filho dele, né? Vai ser legal pra gente poder ver um pouquinho do Romário de novo, né? É indicado pra um cara que... Há 58 anos, o nível de força não tem como mais, né, cara? Não é mais Mas não é perigoso, coisa. não. Não é a mesma coisa, não. O Romário hoje é um cara que tá bem, né? Tá bem. A gente tinha um dirigente, eu não lembro, um dirigente no Nordeste, que ele era dono do clube, era presidente do clube. Tijuca também tinha um. Também tinha? No Rio de Janeiro, no Barra da Tijuca também tinha um. E isso aí... Pro cara, assim, não tem perigo de morrer. Eu tenho maior medo de jogar bola porque eu tenho medo de morrer, cara. Lembra do cara que morreu lá, o repórter? Olha só, vou te dar aqui o mapa do Tesouro. Procure um cardiologista, faça os exames prévios, treine no C-Traf e seja feliz jogando sua pelada. Você será inscrito como atleta recreacional. Não, mas eu tenho maior medão de cardiologista, cara, que, vai que o cara descobre. Não, o cara não vai descobrir. Ele vai salvar a sua vida. Né? Ele vai fazer um diagnóstico precoce. Você não tem um problema que você foi ao cardiologista. Né? Você já tem um problema e desconhece ele. Então, por favor. Por favor. Quando aquele Rafael Rezin, né, que morreu, aquele do avião da Chapecoense, ele morreu jogando pelado. Falei, não posso... O risco de você fazer uma atividade igual futebol só uma vez na semana sem fazer nenhum treinamento prévio, existe um risco, sim. Existe um risco cardiovascular. Mas você, sendo um cara inteligente, o que você faz? Você faz uma preparação, treinando, você faz um trabalho de força 2, 3 vezes na semana, faz um treinamento complementar e você pode jogar a tua peladinha sem grandes preocupações. Hoje, o cara que está assistindo aqui o podcast, que joga peladinha dele no final de semana, que ele quiser procurar o C-Traf para... Mas o cara não tem tempo. Não, ele vai ter que ter só de tempo. Noite, mas funciona de noite? A gente tem um trabalho lá que a gente colocou para esse público que chama-se treinamento complementar, que é à noite. A gente não tinha uma coisa nova, a gente está começando a divulgar agora, porque começou a aparecer esse público que não podia ao longo do dia. A gente tem o horário da manhã, da tarde e agora a gente está tendo o horário da noite. Chama-se treinamento complementar. Que aí ele vai ficar... Aí a gente vai fazer uma coisa, não é individual como o personal, mas é individualizado. A gente vai fazer as avaliações, vai entender quem é o indivíduo e vai montar alguma coisa para ele. Porque isso é fundamental, né? Para o cara que quer disputar... Primeiro, para a saúde e a qualidade de vida. Saúde, E terceiro, para o cara poder
né? Porque futebol, cara, futebol é lesivo, cara. Futebol machuca. E aí fica cheio de futebol machuca. dor, Então né, é muito melhor você fazer uma ação preventiva do que a corretiva depois, né? De uma lesão muscular, de uma lesão de ligamento cruzado. É melhor você fazer um trabalhinho antes, ficar bem e poder desempenhar a tua peladinha lá sem problema nenhum. O CETRAF é na Barra. A gente tem unidades hoje na Barra, do BNDES, no Clube da Barra, e uma unidade no Aterro do Flamengo agora também. A Barra tem de manhã e de tarde, o Aterro do Flamengo, por enquanto, está começando só no horário da manhã. A gente tem as redes sociais aí do CETRAF, é fácil de achar, tem um site. Agora, no futebol feminino, você é uma referência também nesse... Cara, eu vou ter que falar... Eu podia falar que você é uma referência, mas eu prefiro falar que você é um dos culpados, porque eu detesto futebol feminino. Mas, como a gente... Mas por que você detesta? Ah, porque é muito ruim, cara. Então vamos lá, eu vou discordar de você. Não é ruim, muito não. ruim, então eu vou te cara. dizer, ó, eu trabalhei em 2007 na equipe que foi campeã do PAN. Só aquela que valeu Então, na vida. Então eu vou te dar um dado. Não. A do René Simões também valeu. Quando o professor René era o treinador. Não foi o René em 2007? Não, senhor. Quem foi em 2007 o técnico? Em 2007 era o Jorge Barcelos, que a gente foi vice-campeão do mundo. Pensei que fosse o René. O René foi antes, foi na Olimpíada de 2004, se eu não me engano. Eu pensava que era então, 2007. O grande problema do futebol feminino, assim, eu sou um defensor do futebol feminino. Eu acho que o futebol feminino do Brasil vai desenvolver, mas precisa separar algumas arestas. O grande problema, no meu entendimento do futebol feminino, é a questão da parte física. Primeiro que você tem a diferença fisiológica entre homem e mulher. O que acontece aqui no Brasil? Primeiro, eu gostaria que você se despisse de qualquer tipo de preconceito. Sim. Né? A nossa referência quem é? Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Então, cara, é o topo do topo do topo da pirâmide. E aí você, quando você se coloca para... Eu falava isso para elas. Para ver um futebol feminino, você já tem como referência, como handicap, as grandes equipes do Brasil. Tu quer ver o Zico jogar, né? Tu é flamenguista, tu quer ver o Zico. Né? A mulher tem menos força do que o homem por uma questão fisiológica. E aí eu vou te dar um dado agora, tá? Eu tive agora na seleção feminina em 2006... eu não vou entrar em mérito de número, eu vou te dar um fato. Eu fiz uma avaliação em 2006, foi a minha primeira passagem na seleção feminina. E voltei na seleção sub-20 agora com a Rosana em 2024, são 18 anos. O problema era o mesmo. No tripé, tinha problema no tripé. Não evolui nada? Tinha problema no tripé. É só você ligar a televisão, aí o que acontece? Vamos supor, se você tiver... Você conhece algum velocista acima do peso ideal? Você está deslocando mais massa, a massa de gordura é uma massa morta. Aqui não tem nenhum tipo de problema ou de gordofobia, não é nada disso, pelo amor de Deus, não vamos gerar polêmica. Eu estou falando de alta performance. Claro. Pura e simplesmente. Então, o que acontece? Isso baixa a performance, isso aumenta a incidência de lesão. Somado a isso, você tem um nível de resistência geral baixo. Eu fiz teste. O VO2, o nível é baixíssimo. O que acontece? A gente tem a composição corporal inadequada, pouca massa muscular, nível de percentual de gordura é enorme, nível de resistência geral baixo, nível de força baixo, lesão. Outra coisa, a literatura mostra que a mulher tem de 8 até 10 vezes mais chance de romper o ligamento cruzado que o homem. Você sabia disso? Não. Você vai ver um monte de mulher com ligamento rompido. E aí você pega esses 3 pilares aqui. Quando eu tive em 2007, nós fomos para a Copa do Mundo, eu não sei se você sabe disso, nós ganhamos o PAN encantando, né? Foi. E fomos para a Copa do Mundo na sequência. Tudo isso foi resolvido. VO2, Formiga, monstruosa. Marta, monstruosa. Rosana, todo mundo monstruoso. Mas nós treinamos para isso. Pô, mas 20 Tinha anos métricas. depois piora? Cara, tá a mesma coisa. Não vou dizer que tá pior. Tá bom, mas não pode. Ah, meu Guilherme, mas eu não tava lá. Outra coisa, eu nunca trabalhei num clube de futebol feminino. Porque eu nunca fui convidado. Ah, você nunca trabalhou em clube? Não, Mesmo sendo referência na seleção? Eu nunca fui convidado. Cara, que loucura. Eu nunca fui convidado. Que loucura. Se eu for convidado, eu tenho o maior prazer. Desenvolver um trabalho, fazer um trabalho de alto nível, o maior prazer. Pegar esses dados todos que eu tenho, compilar isso, fazer. Agora é o seguinte, o meu nível de exigência é alto, tá? Eu preciso de algum lugar que queira fazer um trabalho de alto nível. Eu não estou falando só de parte financeira, não. Eu não estou falando de parte financeira. Eu estou falando de trabalho de alto nível. Meu negócio é o seguinte, cara. Eu gosto de medalha. Entendi. Eu gosto de ganhar. Então, por exemplo, eu tenho o maior orgulho de dizer que a única vez que o Brasil chegou à final de uma Copa do Mundo feminina, eu era o responsável da preparação física. Cara, isso foi em 2007. Eu estou em 2024. Eu dou aula até hoje sobre isso, você acredita? Eu sou chamado para fazer palestra até hoje sobre isso. Mas é assustador. É assustador. Eu também falei. Isso não ter sido... Porque assim, vamos lá. Que a gente falou o negócio do mimimi. Sem mimimi. A estrutura que vocês tinham em 2007, 2006... eram muito inferiores a que elas têm hoje. Não dá nem para comparar.
Concordamos. Mas olha só, cara, mas existem outros porém. Não, mas a estrutura Não, estrutura não tem como Salário, comparar. condições. Não, estrutura não tem nem o que falar. Porra. Então, eu acho que tem que. Vamos lá. Tem que parar também e apontar o dedo também no profissionalismo, cara. Então, dos dois lados, né? De todos. E principalmente das atletas. Eu ia falar das atletas. Porque, por exemplo, eu falo isso para elas. Então, assim, eu tenho muita amizade com muitas delas. Eu acho que a gente não pode usar muleta. Então, por exemplo, você está na sua condição física elementar para um atleta. Então, eu não posso estar com extremo sobrepeso. Então, quando você liga a televisão para ver um jogo de futebol feminino, Isso é comum aí. você ver jogadores extremamente acima do peso. Exatamente. Como está ficando comum no masculino também. Né? Tá. Então, menos, bem menos. É. Mas antes você não via nenhum. Ou era raro. Agora E de ponta nunca. Agora você já vê com uma relativa frequência. Né? Você já vê com uma relativa frequência. Então, por exemplo, tem coisas que não são aceitáveis. Isso aí. Não deveriam ser aceitáveis. Então, eu falo para as jogadoras, a responsabilidade de estar no peso é dela. Ah, mas eu não tenho estrutura. Peraí. Se você fechar sua boca e correr, você fica no seu peso. Então a responsabilidade não é do clube, não é da CBF, não é do futebol feminino, não é do Brasil, nada. Assuma a sua parte da responsabilidade. Isso aí. Beleza? Ninguém fala é isso, zero cara. mimimi. Eu tô tendo que falar. Eu tô tendo que falar. Mas você não é um alienígena, você tá tentando falar, mas você conhece, você tava lá. Então, tá entendendo? a grande- É isso que falta, porque, porra, aí façam vergonha toda a competição. Porque a única certeza que eu tenho na vida, duas certezas, é a morte, que a seleção feminina de futebol não vai ganhar nada. Então começa a competição, sei que elas vão fazer vergonha. Então, por exemplo, cara, Porra. eu fico muito triste de ouvir isso. Eu fico muito triste de ouvir isso. Eu sou um entusiasta, eu vejo, eu apoio, eu tenho futebol feminino lá, eu tenho 4 passagens. Eu tava nesse jogo de 2000 do PAN, eu tava. Até aquele momento a gente tava muito empolgado com isso, Aquilo ali, cara. mas precisa de continuidade. Mas não teve, né? Precisa de continuidade. É isso. Por exemplo, eu tenho o sonho de disputar uma Olimpíada. Eu tenho algumas questões pessoais. Eu já fui ao Mundial de Clubes, com o Pohang, fiquei em terceiro. E fui a uma Copa do Mundo com a seleção feminina, fiquei em segundo. Ganhei uma Champions League da Ásia. Fui a Sul-Americano com a seleção feminina. Ganhei Copa com o time da Coreia. Então, assim... Falta a Olimpíada. Falta uma Olimpíada. É uma coisa pessoal de professor. Eu não tive essa oportunidade de ir. Eu tenho um sonho. Que, na verdade, eu já acho que eu não vou mais, porque eu acho que não faz parte da minha história. Eu bati na trave algumas vezes e, por algum motivo, a coisa não aconteceu. O que aconteceu ali em 2007, cara? O trabalho foi muito bem feito. Do ponto de vista técnico. Tanto que a minha carreira tomou outro rumo depois dali. Quem viu os jogos do PAN ficava impressionado. Era massacre da Serra Elétrica. Era massacre da Serra Elétrica. E aí achava, mas é o PAN... Aí fomos para a Copa do Mundo. Pô, Chegou. Eu tô até arrepiado. Pegamos a semifinal dos Estados Unidos, nós trucidamos os Estados Unidos, né? Aquele gol da Marta, emblemático, né? Aquela soca que sai ali. Mas, por exemplo, eu fiz a avaliação da Marta. Falei para ela, Marta, no futebol hoje, nenhuma mulher no mundo corre com você. Pode ir para cima, que é isso, já. Eu falei, tô falando, pô, pode ir. Mesmo? Cara, era fenômeno, era? Era fora da curva. Cristiane no auge, todo mundo na ponta dos cachos. Formiga é assustadora. Os números que eu tenho hoje, eu tenho um teste, cara, que chama-se Sprint Test, que é um teste que nego dá porrada. Fala, não tô preocupado com isso não, eu tô preocupado com o seguinte, de te entregar a performance. Se você for o presidente ou dono que me contratar, eu tenho que te entregar a performance e vitória. E eu não sou um pesquisador, eu sou um preparador físico, eu sou da área prática. E tem um Sprint Test. Por quê? Porque eu trabalho com muita troca de direção e esse teste, ao invés de avaliar você em linha reta, tem troca de direção. Então, eu uso uma fotocélula, diminui a margem de erro, enfim. A formiga tem resultado de homem. É mesmo? Homem. Ela, dentro desses meus 25 mil, 30 mil avaliações, formiga top 5 de todos os tempos. Que isso, cara? Tô falando, pô. Formiga top 5 de todos os tempos. Agora é o seguinte, por exemplo, a mulher tem que ter 13% de gordura para jogar em alto nível. Né? A equipe lá, todo mundo tinha 13 para baixo. VO2 tinha que ter no mínimo 55, eu queria que tivesse 60. Pô, a formiga tinha, acho que, eu não lembro agora, mas 63, 64, 65. Cara, jogava no meio campo, mandava a Daniel Alves subir na semifinal de Copa do Mundo. Vai jogar! Deixa aqui comigo. Eu no meio do campo assustado, falei, meu Deus do céu. E ela se garantindo. Não, ocupava o meio campo inteiro, narrava um passe. Foi quem foi, por quê? Grande competência física, além da competência técnica. E disciplina, então. Além da competência técnica. Cara, eu sou fã delas, eu sou suspeito para falar. Eu sou muito grato. O que aconteceu? Fui para a Coreia do Sul, disputei Mundial de Clubes, fui trabalhar na Série B do Brasileiro. Minha carreira andou depois que eu passei lá. Então, assim, eu sou muito grato ao futebol feminino. Eu gostaria muito da oportunidade de retribuir o que o futebol feminino fez por mim.
Eu não sou um profissional do futebol feminino, não porque eu nunca tenha, que eu não queira. Se o clube me fizer uma proposta for de alto nível e eu tiver a condição de fazer, eu vou amanhã. Até porque hoje eu tenho uma equipe no Cetraf que toca lá sem a minha ausência, eu faço só a supervisão. Eu também dou treino lá, tá? Eu faço tudo, mas eu posso fazer isso. Inclusive já está combinado com a equipe técnica lá. Qualquer coisa que pintar. Para eu estar aqui hoje, a minha equipe técnica, o Felipe, que tá segurando lá. O professor Felipe Alexandre, Pedro Martins, o Igor Vilela, o Alex, o Thiago Pinsard, o Pedro Martins, todo mundo tá lá, tá todo mundo pronto. Eu tenho uma equipe, hoje eu tenho 15 pessoas trabalhando lá. Se eu precisar sair, eu tenho condição. E o Felipe Alexandre é quem é responsável, quem responde na minha ausência. Então, para eu vir aqui, eles estão lá. Então, por exemplo, se uma equipe dessa fizer uma proposta, eu tenho todo o interesse de ir para desenvolver um trabalho de alto nível, para criar um processo. E se eu for chamado, eu tenho o maior prazer de levar você lá para você ver o que é um processo. Ó, essa aqui é a avaliação diagnóstica, a avaliação inicial. Exemplo, não temos nada. A gente tem que chegar aqui. Essas são as métricas que a gente já traçou. Essas são as equipes campeãs. Eu tenho tanto tempo, tenho essas competições e vai ser feito isso. Te chamar periodicamente para você ir lá. Para você entender. Porque na hora que você vai ligar a televisão... Vai ver de outra forma. Exatamente. Isso é importante. Isso é engrandecedor. Entendeu? Para as pessoas não ficarem falando determinadas coisas aí. Quando eu vejo... eu tenho vontade de desligar a televisão. Eu não desligo porque eu gosto, eu tiro o som. Então eu nem vejo mais. Mas é interessante, isso que você está falando, eu acho que pode até ser um negócio interessante para vocês lá, de repente fazer uma imersão, contato com as entidades de jornalismo, ou com as empresas, dos grandes grupos jornalísticos, que os caras façam uma imersão lá. Mas se você puder me ajudar nisso, é uma ótima ideia. Eu tô aberto. Cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Tudo que for para falar sobre preparação física, se for para elevar o nível da performance, o que eu puder fazer, humildemente puder contribuir, vai ser um prazer. Seria muito interessante para parar de falar, a gente falar muito besteira. Vai ser um prazer. Acompanhar um dia a dia de um treinamento, ver o que é, entender o que é uma sobrecarga, ver um treinamento do cara de segunda-feira. Cara, vocês não têm noção do que é disputar um campeonato brasileiro de Série B, cara. Eu faço aniversário em setembro, mano. Faço aniversário em setembro. Campeonato Brasileiro de Série B. Quando chegava em setembro, eu tava fora do Rio, eu não queria mais ir pra jogo, eu queria ir pra casa. Você imagina um cara que tá jogando, que tá sendo cobrado, que tá sendo xingado, que tá ganhando, que tá perdendo, que tá com salário atrasado, que se machucou. Cara, o cara jogo quarto, sábado. Aí o cara é de um time... Vou te dar um exemplo. Trabalhei no Macaé aqui no Rio, Série B. Você tem noção de quantas horas eu levava de Macaé pra chegar em São Paulo? Quanto tempo? 10 horas. Cara. Já levei mais de 10 horas. Na época o Macaé ainda tava com dinheirinho, né? Tava, era o mirinho, né? Levei mais de 10 horas pra chegar. Que loucura. Você imagina, aí eu vou pra lá e volto. Aí o outro jogo é contra o Sampaio Correia, lá em Maranhão. Aí eu volto. Aí depois eu vou jogar com o Vila Nova lá em Goiás. Aí eu volto. Aí eu vou jogar com o Juventude lá em Caxias do Sul. Aí eu volto. E a temperatura? Aí loucura. Né? Aí eu vou jogar com a Luverdense lá em Mato Grosso. Aí eu volto. Aí o Cruzeiro tá na Série B, eu vou pra Minas. Cara... Você tem noção do que é isso? As pessoas não têm noção. E toma de porrada no jogador. E toma de porrada. Não é assim que funciona. Tem que ter um mínimo conhecimento técnico pra gente... Por exemplo, eu me limito a falar do que eu sei. O que eu não sei, eu vou te falar. Olha, mano, infelizmente, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Agora, o Tite reclamou, falou que não vai dar para botar o time... Não vai ter prioridade, vai ter que priorizar e tal. Você é a favor... você acha que o preparador físico quem vai bater o martelo em relação a quem pode jogar, quem não pode jogar? Como é que funciona isso? Porque assim, desde que o mundo é mundo, desde que o futebol, desde que a bola passou a ser redonda, o time sempre jogou no final de semana e no meio de semana. Sempre jogou. E aí que você falou, o Macaé ia de ônibus para alguns lugares, 10 horas de viagem. Não, era de avião. Era de avião? Era de avião. Porque tem que... tem que vir pro aeroporto, tem que despachar a bagagem. Então, beleza. Tem não sei o quê. Aí tu chega lá, aí tu pega um ônibus até chegar no hotel. O Flamengo pega um fretadinho, que já é mais tranquilo. É outro nível, né? É outro fretadinho, nível. Gostou daquele ônibus leito, vai deitado. Beleza. Jogar 2 vezes na semana é absurdo pra você? Cara, as pessoas são diferentes. Tá? Os organismos são diferentes. Tá. Quanto maior o teu nível de condicionamento físico, melhor. Isso é um fato. Tá? Eu acho que tem que ser avaliado caso a caso. É meu ponto de vista. E o chefe da comissão técnica sempre foi o treinador. Então, por exemplo, você deu um exemplo do Jorge Jesus aí, né? Engraçado, né? O Jorge Jesus não poupava ninguém. Lembra? Mais ou menos. Não poupava. Ele era contra isso. Lembra disso? Ele era contra, não poupava. Agora existem casos e casos.
Jair, você está desafiando a fisiologia, não é nada disso. Você tem que entender qual foi o desgaste. Hoje o trabalho ele é multidisciplinar ou transdisciplinar. Você tem profissionais de altíssimo nível, você tem equipamento, você tem tecnologia, você tem uma série de coisas que você sabe. Olha, esse indivíduo aqui, ó, o Jairo, está apresentando um nível de desgaste, ele precisa ser individualizado. Porque pode ser que ali ele vai estourar, a gente não pode perder o Jairo. Isso aí. Você tá me entendendo? Isso aí. Agora, todo mundo, É. eu não sou favorável não, particularmente. Eu acho que existem casos e casos. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei com o Marcelinho Paraíba, no final da carreira dele no Oeste, Itápolis, Campeonato Paulista. Já estava com 40 e tantos anos. E, cara, ele treinava que nem todo mundo. É mesmo? Treinava que nem todo mundo. E aí eu cheguei lá, já na reta final do campeonato, uma situação difícil, muito difícil. E eu fui falar com ele, Paraíba, posso bater um papo contigo? Ele falou, fala, Jair. Eu falei, quem é o grande batedor de falta do Campeonato Paulista? Ele olhou pra mim e riu e falou, eu. Quantos gols de falta tu fez? Nenhum. Falei, mas Paraíba, tu tá treinando demais. Água demais mata a planta. Pô, mas eu tenho que treinar, eu quero treinar. Pô, vamos qualificar. Não é quantidade nesse momento da tua vida, da tua carreira, é qualidade. Às vezes fizemos uns pequenos ajustes, botamos ele para treinar um pouco de falta, porque tiramos outra carga dele. Pá. Jogo seguinte, ganhamos com gol de falta de Paraíba, Marcelinho Paraíba. Pô, que maneiro. Você tá entendendo, cara? Então, assim, cara, por isso que você tem que ter profissional que tenha conhecimento técnico, tenha experiência, tenha vivência e também tenha personalidade para colocar as coisas. Né? Tem que ter personalidade. Porque nesse caso aí, é até uma crítica que eu faço muito também como torcedor. Eu faço muita crítica hoje ao futebol. Primeiro que os treinos são fechados, então a gente não acompanha. Então, quando a imprensa, aí eu vou até me colocar aqui só agora, só 2 minutinhos. Quando nós da imprensa criticamos, nós não acompanhamos o treino. Mas, em contrapartida, nós não acompanhamos o treino, eu não, que eu tô fora. Mas eles não acompanham mais o treino porque não é permitido. Uhum. Então, ali é uma coisa que nenhum dos dois pode... Um não pode reclamar muito e o outro não pode falar muito também. A gente via, no tempo que eu cobri o Flamengo durante muito tempo, quer dizer, cobri vários clubes, mas o Flamengo bastante. A gente via o treinamento. Eu tenho um grande amigo no futebol, que é o Renato Abreu, que era um monstro, mas ele acabava o treino e ele ficava lá treinando falta, cobrava falta pra caramba, e o resultado a gente via o resultado nos jogos. Hoje tem o fisiologista, o preparador físico que não permite isso. Não, então vamos lá, cara. Eu não concordo com isso. Eu acho o seguinte, a prática leva à perfeição. Pronto. Então você tem que treinar sim. O que você tem que fazer é utilizar a ciência, a prática e a experiência para equacionar essa conta para que o atleta possa treinar. Uhum. Eu dei o exemplo do Marcelinho Paraíba. Outra coisa também, os extremos, cara, é complicado. A gente tem que buscar, a virtude da vida está no equilíbrio. Entendeu? Agora, por exemplo, por que não tem mais batedor de falta? Desculpa, porque não treina. Ponto. Acabou. É? Ah, não pode? Peraí, como não pode? Vou te fazer uma pergunta. Você gosta de algum outro esporte sem ser futebol? Não. Vamos falar do basquete, então? Vamos falar do meu ídolo. Quem é seu ídolo? Mão Santa. Mão Santa, beleza. Que ele fica puto. Então vamos lá. Quantas bolas o Mão Santa arremessava por treino? Uhum. Por que o jogador de futebol que tem que finalizar e tem que cobrar falta não pode treinar? Eu acho isso um excesso, um exagero. Existe uma demanda fisiológica exacerbada, grande, enorme? Sim. O que eu tenho que fazer? Utilizar os processos recuperativos, ter grande capacidade física, ter profissionais para isso, recuperar, entender o que treinar onde e equacionar essa conta. Agora, suprimir o treinamento vai fazer com o que está acontecendo aí. Quem é o grande batedor de falta do Brasil hoje? Não tem, ninguém treina. Não posso treinar. Você já pensou vou chegar pro Mão Santa e falar assim, Mão Santa, a partir de hoje, você não pode mais arremessar. Desculpa. Você vai chegar para um Gracie, agora você não pode mais treinar uma posição. Rogério Ceni, pô. Vai chegar, você tá entendendo? Não pode mais bater falta. Como assim? Como assim? Eu acho isso é muito radical. Uhum. Eu acho que isso é muito radical. E eu falo isso agora, assim, sem problema algum, porque quem me conhece sabe que eu sempre questiono isso. Eu questiono determinados modelos de treinamento que a gente está utilizando, que está sendo exagerado. A gente trouxe uma coisa que chama-se periodização tática, não sei se você já ouviu falar. Para o Brasil, a gente importou. E tem uma visão deturpada aqui no Brasil. A gente está negligenciando alguns aspectos da performance, no meu ponto de vista. Em relação a quê? Ao treinamento do futebol. Mas isso ele importou há quanto tempo? Já tem um tempo. Entendeu? As coisas estão tomando um rumo que não tá bom. É só a gente olhar.
O nosso resultado a nível internacional, ele tá bom, ruim ou mais ou menos? Péssimo. Então alguma coisa há de ser vista e revista. Se todo mundo já viu, tem que rever. Então vamos lá. Agora eu não vou nem falar contigo, vou falar com eles ali. Quando a gente quando a gente tem, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de experiência, a gente precisa de individualização, eu acho assim. O Jairo tá mostrando aqui o quê? Esse exemplo do Marcelinho para mim foi muito bom. Ele não falou com o Marcelinho que o melhor cobrador de falta, não questionou o Marcelinho Paraíba a relação à cobrança de falta dele, porque ele viu lá o Marcelinho com aquele cabelo dele pintado lá e falou assim, nossa, ele tem cara que bate falta muito bem. Não, porra! É porque ele conhece. Ele tinha experiência, ele tinha vivência e ele sabia que o Marcelinho tinha essa valência da cobrança de falta. É importante que quando o dirigente vai contratar um profissional, ele pega um profissional que tenha esse tipo de vivência e tenha esse tipo de postura, de forma que ele saiba o que ele pode pegar do jogador. A gente falou aqui um outro exemplo do Romário. O Romário brincava com aquele negócio de treinar para quê? Ele falou, quem falou que eu nunca treinei? Ele treina o que é preciso fazer, mas para você determinar o que o cara tem que treinar, você tem que ter conhecimento daquilo. O cara que é um alienígena, ele não tem conhecimento daquilo. Por isso que eu disse para você que o esporte de alta performance, ele não é para iniciante. Que não é lendo 10 mil artigos científicos que você vai virar um treinador de performance. Não é que eu estou dizendo que o indivíduo não tem que estudar nada, não tem que ter uma fundamentação científica, não é isso. Pelo amor de Deus, não distorça o que eu estou falando. Mas é isso. Você sabe o que eu acho que hoje, no auge da minha maturidade profissional e pessoal, sabe o que eu faço de melhor? Eu consigo elevar quem eu treino no máximo dele. Eu consigo extrair o máximo do indivíduo. O que eu não conseguia fazer quando eu tinha há 20 anos atrás. Porque eu tenho essa bagagem. Essa questão do Romário aí que você me falou, não sei se você viu o outro podcast. Não vi. Mas depois você pode entrar na minha rede social lá, porque isso é um assunto legal. Eu, em 2002, trabalhei com o Romário no Fluminense. E eu falei para ele, Vasco e Manchester, o Romário deu 76 acelerações no jogo, cara. Só que eram acelerações de distâncias muito pequenas, mas o baixinho era do nível de potência absurdo. Outra coisa, eu trabalhei em 2002 no Fluminense, eu fui um dos auxiliares do professor Paulo Paixão. Na verdade, eu era estagiário. Eu não era porra nenhuma, mas eu tava lá. Isso foi me dando bagagem. Mas fala quem é Paulo Paixão, pra quem não conhece, que tem gente que não conhece. É um dos maiores preparadores físicos da história do Brasil. As pessoas têm que saber. Mas tem gente que não conhece. Não, quase todo mundo. Ou quase ninguém conhece ele. Foi quem que trabalhou com o Filipão na seleção brasileira, trabalhou no Grêmio, no momento áureo do Filipão, trabalhou no Palmeiras, né? Então vamos lá. O preparador físico era Paulo Paixão, auxiliar era Paulo Camelo, e eu era nada. Eu era auxiliar. Estagiário, chame como quiser. Cara, o Romário treinava pra caraca. Detalhe, não admitia que os laterais errassem o cruzamento, o goleiro não queria ir treinar na finalização, porque 10 bolas que chegavam para ele, 10 no gol, 8 gols, 2 defesas, impossível, do goleiro. E se os laterais errassem o fundamento, meu irmão, ele cobrava dos caras, e a cobrança era pesada, entendeu? Mas eu vi ele treinando sim. Eu vi ele fazer aquecimentos, ele era inteligentíssimo. Eu vi ele fazer aquecimentos que hoje são modernos. Ele fazia isso em 2002, há 22 anos atrás. Ninguém me contou. Eu estava dentro do vestiário do Maracanã e via ele fazendo. Né? E via ele fazendo. O que ele dizia? Que tinha coisas que nós fazíamos à época, porque não sabia, mas ele já sabia que ele se recusava, porque ele dizia, eu não preciso disso. E não precisava mesmo. A minha monografia foi em cima disso. Sabe qual foi o título da minha monografia? Qual foi? A caracterização do jogo versus o treinamento do VO2 máximo para futebolistas profissionais. Eu nunca vou esquecer isso. O que é isso? Nessa época só se corria, corrida longa. E eu dizia que tinha que fazer tiro curto e troca de direção. Que era o que o Romário falou. Aí por isso que eu avaliei os jogadores do Olaria. Eu trabalhava no Olaria. Ah, que maneiro. Eu fui estagiário no Olaria e fui contratado. Trabalhava no Olaria. Na época eu avaliei o Darcy Cavallo, que era o Ronaldinho. Parecia com o Ronaldinho. Que faleceu. Né? O Darcy faleceu, ele infartou e faleceu. Ficou meu amigo, o Darcy, né? Jogou no Volta Redonda. Foi pro Botafogo depois na Série B. Né? Na Série A, mas quando o Botafogo desceu, na Série B, e comparei com o Romário. Qual era a diferença da característica do Darcy para o Romário? O Darcy tinha um número de tiros ainda maior do que o Romário e um tiro muito maior. Eu não me não me lembro, faz muito tempo, 24 anos, sei lá. Num gráfico, eu fui olhar a monografia por causa desse vídeo que viralizou, o tempo era em segundos, né? Então os gráficos do Romário, de até 2 segundos, era pequenininho. E o do Darcy era assim, ó. Extenso. Porque o Darcy pegava o volante. O Toninho Andrade, que é o treinador, ele tinha a função tática de acompanhar o volante.
O Darcy era conhecido como Darcy Cavalo, ele era um cavalo. O Darcy me jogava, eu fazia trabalho de força com ele, de corrida tracionada. A graça do Darcy era me jogar no chão. Eu era menino, cara. Ele me jogava no chão e saia me arrastando. Forte pra caramba. Meu irmão, um búfalo. Um búfalo. Ele jogou às custas da condição física. Ele entendeu que ele não era extremamente técnico, jogou. O cara jogou Série A do Brasileiro, sai em dolaria. Sem tanta técnica. Muita força. Sabia jogar, era bom jogador. Sabia jogar, entendeu? Mas jogou. Então, qual era a diferença do Romário pro Darcy? Então, na hora de treinar, eu levava em consideração isso. Só que naquela época eu era um menino, estava saindo da faculdade. Quem me ouvia? Hoje é diferente. E não tinha estudo. Hoje não. Tem cara com milhões de artigos aí mostrando isso. A gente já sabe o que tem que ser feito. O cara usa aqueles GPS. monitoradores. Então, mas é isso. Mas aí, enquanto tivermos como RH, enquanto tivermos como opção de contratação ou passaporte ou network, aí fica cada vez mais difícil. Cara, o meu sonho é que a avaliação fosse o currículo e o resultado prático. Exemplo, eu voltei da Coreia do Sul em 2009. Nós jogamos 5 competições lá. Uma competição a gente abriu mão, que não dá pra... Concordo com o Tite, não dá pra você abraçar o mundo com as pernas. Todo mundo queria ganhar tudo, mas é difícil. Uma a gente abriu que tinha importância nenhuma. Nós ganhamos a Copa. Ficamos em terceiro no Nacional. Ganhamos a Champions League da Ásia e ficamos terceiro no Mundial de Clubes. Tá ruim? Porra, não. Aí voltei pro Brasil e fiquei desempregado. Sabe onde eu fui trabalhar? Bom Sucesso. Caralho. Depois sabe onde eu fui? Vila Nova, Série B. Adoro. Trabalhei no Goiás e no Vila Nova. Adoro Goiânia. Tive passagem muito boa, tive muito mais resultado no Vila Nova. Vila Nova era o primeiro virtual rebaixado do Brasil. Nós livramos. O treinador era Ademir Fonseca. Outro trabalho que me deu uma bagagem enorme. Nós pegamos, eu e Ademir, 7 times caindo de divisão. Livramos 7. Porra, maneiro, hein? Nem todo mundo trabalha para ser campeão. Você trabalha para ganhar uma vaga na Libertadores, para garantir a Sul-Americana. Para ser competitivo, pô. Ou para não ser rebaixado. Que é uma baita competição, hein? Dependendo, é mais difícil até. Eu pedi pro Ademir, por favor, Ademir, faz um favor. Não me chama mais para time que tá caindo de rebaixamento, porque eu tô encolhendo, né? Cada competição dessa eu encolho alguns centímetros. Já sou pequeno, cara. Não me chama, não. Tô ficando mais careca e tô encolhendo. Isso que você tá falando é muito interessante, porque quando a gente fala assim, você falou assim, eu gosto de troféu, eu gosto de medalha. Eu gosto de medalha. Mas esse tipo pro clube, eu digo assim, como torcedor, pro clube, pro torcedor... Eu sou psicopata do negócio, amigo. Porra, mas você livrar de rebaixamento é muito bizarro, irmão. Não, livrar de rebaixamento é a coisa mais exaustiva que eu já participei. Pô, mas é muito maneiro. Muito maneiro pra você que não tá lá. Não, você se livrar... É muito maneiro pra você Eu tenho muito mais lá. gratidão aos caras que livraram o Flamengo de rebaixamento do que título. Entendeu? Cara, mas quem trabalha lá, cara, é extremamente desgastante. Você não tem noção. Mas no final... Cara, essa sensação de dever cumprido, eu boto... O que acontece? Outra coisa assim, eu sou um cara de temperamento peculiar, né? Eu brinco com a minha filha. Sou um cara meio diferente. E aqui no Brasil a gente tem que parar com essa mania. O segundo é o primeiro do último. Sei lá, não tem um negócio desse, uma falácia dessa? Meu irmão, se eu chegasse... As finais de todos os campeonatos que eu participo, eu era o maior do mundo. Cheguei na semifinal entre os 4, eu boto no meu currículo. Tem noção? Ficar quarto colocado no Brasileiro? Tu acha que é fácil? Com 20. Tu acha que tu tá brigando pra não cair? Cai em 4. Né? 20, 19, 18, 17. Tu fica em 16. Meu irmão, é a mesma coisa que tu ganhar o primeiro lá. Claro que são realidades distintas. Né? Mas pra mim eu boto lá. Tem sabor de título. Expectativa. Sabor de título. É sabor de título. Às vezes você tá na situação, Vila Nova era o último. Era o primeiro virtual rebaixado. Porra, livrar. Acho que, se eu não me engano, que tinha 3 pontos. Tem um sabor de título, não tem? Livramos. Mas fomos livrar contra o São Caetano na última rodada. Eu quase infartei no banco. Maneiro, isso é maneiro pra caramba. Serra Dourado lotado, ganhamos 2-1, São Caetano fez 1-0. Nós fizemos 1-0, São Caetano acho que empatou, e no apagar das luzes nós fizemos um gol. Foi que ano isso? Voltei da Coreia em 2009, 2010. 2010. É possível... 2011. 2010, 2011, mais ou menos. É possível um jogador hoje ter a vida que os jogadores dos anos 90 têm? Difícil, cara. Difícil porque aquilo... Eu já te falei, sabe qual é o slogan do Cetraf? Falei? Não. Onde jogador vira atleta. Uma coisa é você jogar bola. Sim. Outra coisa é você ser atleta de futebol. Mas o cara que já é atleta? Então, cara, para ser atleta eu tenho que medir para saber se tem parâmetro de atleta mesmo, se é só falácia. Esse é o primeiro ponto. Agora, o cara que é atleta, assim, agora é o seguinte, cara, sono é reparador, álcool
é problemático. Hoje é impossível o cara passar a noite toda mamando e Cara, chegar e resolvendo. Não no diria dia que é seguinte. impossível. Eu trabalhei com alguns jogadores que o cara era aberração. Então, mas é isso há muito tempo. Mas Hoje, o futebol de hoje, ele pode... É difícil, cara. Vai abreviar a carreira dele, ele vai ter problema, não vai ter longevidade. Ele pode até performar, porque tem uns organismos aí do cara que o cara precisava ser estudado, entendeu? Pô, cara, eu trabalhei com o Beto. Porra, meu parceiro. Trabalhei com o Beto. Mas o Beto bebia? Cara, o problema do Beto é que o Beto tinha uma vida fora do campo complicada. O Beto jogava demais, cara. Eu era fã do Beto, cara. Era mesmo. Mas o Puxava Beto, a fila mas também. Mas o Beto poderia, por exemplo, ter tido uma carreira mais Longeva. mais longeva. É. Entendeu? O Beto jogava demais, cara. Verdade, verdade. O Beto era um búfalo. E forte pra caramba. O Beto me assustava, cara. É, forte pra caramba. O Beto desafiava a fisiologia. É mesmo? Desafiava a fisiologia. Eu falava pra ele, Beto, desafia a fisiologia. Ele ria. Mas na época ele tava... Mas ele tinha vida etílica, ele tava... Era o Beto, né? Era o Beto. Era o Beto. Vamos lá. Você pegar um jogador como esse, o cara chegar ao clube, o clube pode chegar e ser tão individualizado assim, ó, a gente tá com um jogador aí que ele não tá rendendo, pode mandar pra vocês como se fosse um centro de recuperação. Cara, a gente tem o que a gente chama de treinamento complementar. A gente faz uma avaliação. Só com o cara. A gente entende qual é o que é a situação desse indivíduo, o que ele precisa e monta um planejamento individual para ele. Aí esse é individual. Entendi. Tá? A gente tem atendimento de grupo e esse é individual. A gente já pegou alguns atletas assim. Isso é legal, algumas queixas, algumas situações que não estava conseguindo resolver por algum motivo, ou que não tinha tempo dentro do clube, ou por vários motivos. E a gente resolve, cara. A gente já resolveu muita coisa lá. A gente tá agora no futebol feminino. Eu gosto de resolver problema. Isso é legal. Então, futebol feminino, o Flamengo contratou uma pessoa que você conhece pra caramba, você acabou de citar ela aqui, que é a Cristiane, né? Minha amiga. Você trabalhou com ela. O desempenho do Flamengo nesse momento, acho que é o brasileiro que tá tendo, tá meio pífio. O Flamengo foi bem no Carioca, não é isso? Aquela competiçãozinha, e agora no Campeonato Melhor o Flamengo tem um trabalho meio pífio. Esse é o tipo de trabalho, esse seria um tipo de trabalho. Pegar uma equipe que tem qualificação, tem uma jogadora, talvez seja hoje... Uma das maiores do mundo. Uma das maiores do mundo de todos os tempos. Sim. Pode ser isso, não Sim, pode? Pode. E colocar realmente na ponta, ali na... Como cara, é que... é assim, eu sou movido a desafio. E tem um termo que eu utilizo com os meus atletas, e que eu vou voltar lá no Cristiano Ronaldo, que eu acho que isso que move ele, que chama-se ambição desportiva, cara. Eu tenho de sobra. Então eu quero ganhar, eu quero fazer, eu quero pegar ruim e deixar bom. Se não deixar bom, deixar mais ou menos, ou melhorar muito com o nível que tava. Se o time já é bom, eu quero ser campeão. Eu tenho isso de sobra. Eu acho que quem trabalha com performance precisa ter isso. Se você pegar os grandes vencedores, os caras têm ambição desportiva. E eu acho que isso também tá faltando. Tá faltando brilho no olho, tá faltando tesão no negócio. Eu tenho tesão no negócio. Pegar uma equipe que tá mal, por exemplo, eu peguei o Vila Nova lá, último. E, meu irmão, teve uma hora que a gente quase entrou no G4. Caraca. Isso é bizarro, né? Quase entramos no G4. Mas tinha muito problema para resolver. E todas as vezes é o seguinte, essas 7 equipes que eu peguei na carne de divisão, as 7 tinham problema de preparação física. Tinham vários outros, mas esse era certo. Nenhum tava bem na preparação física. Nenhum. E aí é o seguinte, cara, eu não posso ficar justificando e me lamentando. Tem que trabalhar. Eu tenho que resolver o problema. Eu sou contratado e pago para resolver o problema. E graças a Deus, desses 7 a gente conseguiu resolver. É bom. Agora, voltando aqui rapidamente pro caso do Flamengo, o Gabigol tá treinando separado. O que eu acho... Primeiro, como você vê um tipo de punição em que o cara é proibido de trabalhar? Isso já é um absurdo. E aí, é possível, vamos supor que ele fique realmente 1 ano sem jogar. O Flamengo deve conseguir o efeito suspensivo, mas vamos supor. O Gabigol ele tá com 28, Gabigol, 27? Por aí, né? Vamos supor que ele fique 1 ano sem jogar. Cara, quanto tempo que ele vai precisar para... Só Deus sabe. Na prática, mas na prática. O cara... É difícil saber. Mas é possível voltar? É possível. É possível. Ele tem que se manter ativo, ele não vai ter a questão do jogo competitivo de alto nível. Que qual é o melhor treinamento? É o jogo. Ele não vai ter, ele precisa se manter ativo, né? Não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil, mas é possível. Quanto tempo vai levar? Não sei, cara. É difícil. É difícil você precisar isso. É difícil, né? É difícil precisar isso. Você trabalhou no mundo árabe, não? Cara, eu já passei lá. Eu trabalhei no Sudão, cara. Sudão? Trabalhei no Sudão com o Heron Ferreira. O que você fazia no Sudão? Cara, fui lá implementar processo. No Sudão? O que tem lá? Futebol, cara. Mas o futebol lá é tipo amador. Não. Tem os caras contrataram a gente aqui do Brasil, cara. Não, mas os jogadores são profissionais, são não? Profissionais. Cara, eu dei treino físico lá pra, sei lá, milhares de pessoas. É mesmo? Pô, a média de time do meu time lá era piada. Eu ia dar treino físico, eu chegava lá, o anel tava lotado.
Ah, com as pessoas assistindo? Ia pra lá pra ver o treino. Que louco. Ah, também não tem nada pra fazer no Sudão, né? É complicado. Tem BBB no Sudão? Tem... É complicado. É África negra muçulmana. Caraca, cheio de restrições. 97% da população abaixo da linha da miséria. Meu Deus do céu. O que você viu lá? Miséria. Aprendi o que é a vida. Quando a gente fala de miséria, é completamente diferente do que a gente vê aqui, né? Não, você não tem a gente não tem noção, né? Não tem. A minha vida virou outra depois que eu passei lá. Porra, imagina. E futebol lá, cara, a paixão do povo. Hilal e Maria. Hilal e Maria. Mas eles conhecem futebol brasileiro? Hilal e Maria. Cara, conhece. Pouco, mas conhece. Futebol brasileiro não é tão conhecido lá fora, não, quando as pessoas... É? É. É meio lorota? Meio complicado. Agora, vamos lá. Quando você... o jogador que fica no mundo árabe ou no futebol menos competitivo, que ele vem para um futebol mais competitivo, que ele vai disputar uma grande competição. Vou falar um exemplo prático. O Neymar. O Neymar tá lá de férias no país dele lá, na Arábia. Ele aí... não tá de férias, ele tá se recuperando. Não, agora. Mas quando ele se recuperar, ele vai ficar de férias. Porque, mas é férias, porra. Já viu o jogo desse jogo? É muito ruim. É muito ruim. Tem 3 caras mais ou menos ali e o jogo é muito ruim. É fraco. Pro cara entrar em condição de fazer uma competição, mesmo que seja de tiro curto, como a Copa do Mundo, você acha que o cara que joga no mundo árabe, ele tem condição de chegar? Então eu vou até tirar o Neymar. Vamos botar o nosso amigo lá, o Cristiano Ronaldo. Ele pode fazer uma competição nível Cristiano Ronaldo, o Messi, que está nos Estados Unidos, pode fazer uma competição nível Messi, o Neymar pode fazer uma competição nível Neymar. Estando os 3 nesse tipo de futebol, ou você, se você tá na comissão técnica da seleção brasileira, você assume, você pega eles para aquele período de pré-copa, você vai fazer um treinamento diferenciado com eles. Por isso... Então, você tem que entender quem é o indivíduo. Então, vamos por partes. Vamos. A gente vai entender qual é o momento do indivíduo. A gente falou muito aqui do Cristiano Ronaldo. Conhecendo, acompanhando à distância como eu acompanho o Cristiano Ronaldo, se ele entender provavelmente que aquele nível está muito baixo para ele, ele hoje está fazendo um monte de treinamento complementar. Paralelo ali. Isso é um fato. O exemplo foi péssimo. Ele está fazendo um treinamento complementar. Se ele não fizer isso, claro que ele vai gerar uma defasagem. Sim. Né? Por exemplo, o cara joga o Campeonato Brasileiro aqui. Como é que funciona? O cara chega, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, na quarta-feira. No domingo, ele está no Sul e vai jogar contra o Grêmio. Aí ele volta, pega o Palmeiras lá no Allianz. Aí pegou o Palmeiras no Allianz, ele vai para São Januário e pega o Vasco. Aí só ele vai pegar o Bahia. Cara, olha o nível do jogo. Né? Se ele não está tendo isso, provavelmente ele vai estar abaixo do melhor nível que ele já teve. Sim. E o que a gente precisa fazer? Não deixar cair tanto, esse é meu entendimento, não deixar cair tanto para que você possa retomar isso, ou diminuir essa defasagem, ou chegar o mais próximo possível do seu mais alto nível para uma competição da importância de uma Copa do Mundo. Agora, por exemplo, se tu ficar parado e for jogar a Copa do Mundo, você sabe que você vai ter problema, né? Jogos curtos, numa intensidade altíssima, do mais alto nível possível, você vai ter problema. O cara não pode ficar só disputando a competição como se fosse... Ele tem que saber que a competição que ele está disputando atualmente é mais baixo. Se ele tem que ter esse entendimento que você está tendo, né? E provavelmente fazer alguma coisa para complementar. Para que ele possa, senão ele vai ter problema. Provavelmente terá problema. Você tem que medir, né? Porque tem organismo, cara, que tipo assim, quando a gente brincou aqui com o negócio do Beto, né? Por exemplo, eu gostava muito do futebol do Beto. O nível de força do Beto me impressionava. Você precisa saber quem é o indivíduo. Tem gente que se impacta pouco, cara. Mas tem gente que se impacta muito mais. Tem gente que precisa treinar mais, tem gente que precisa treinar menos. Então, depende. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com esses 3. Até gostaria, até o final da minha carreira, de trabalhar com um desses 3 aí, né? Vou falar de novo pra você. Neymar. Neymar, liga pro homem. Porque o Neymar, quando eu falei liga pro homem, você tá casado? Eu sou casado. Ele é casado, então assim, que a sua esposa não fique ofendida comigo. Neymar, é pra ligar como pra trabalhar, Neymar. Não é pra ir pra Mangaratiba, curtir David Brasil, aquela mulherada, não. Falta um ano e meio pra Copa, não é isso? Falta um ano e meio pra Copa. 2020. Ah, não, 2 anos, 2 anos pra Copa. Então, pode dar uma ligada, procurar o CETRAF, pra poder entrar no ritmo ali, porque eu acho que... Será muito bem-vindo. Será bem-vindo, né? Muito bem-vindo. É bom que é perto do Rio, se quiser também treinar, se for na Gávea também, pode jogar por aqui. Jairo, te perguntei, faltou perguntar mais alguma coisa. Primeiro assim, como eu falei pra você, que é só te prender 1 hora,
Já chegamos a 1h30, já quero te convidar automaticamente para você voltar. Bom prazer. Porque, porra, cara, uma aula. É um maior prazer. Cara, uma coisa que eu acho que era importante a gente falar dessas duas experiências internacionais que eu tive, né? Foi Coreia do Sul e foi Sudão. Sim. Então, assim, por que eu fui pro Sudão? As pessoas me perguntam muito isso. Em 2011, eu tava na seleção. Eu fui convocado para ir para Londres, em 2012. Eu não tava na seleção feminina, eu tava na Caldense, cara. Olha onde eu tava. Eu tava em Minas, na Caldense. Acho que era isso. Com a Ademir Fonseca, e surgiu o convite para eu ir para lá. Fui para a seleção feminina para ir para Londres. E aí recebi o convite do Sudão, foi um contrato muito desafiador. E sabe qual era meu projeto, cara? Em 3 anos... 10, 11, 12. Em 3 anos e 2 vezes ao Mundial de Clubes por 2 continentes diferentes. Eu dei uma pesquisada, ninguém no mundo tinha feito isso. E aí o Heron Ferreira me convidou. E aí eu resolvi ir. E foi um contraste de cultura muito grande, cara. Eu substituí um preparador físico alemão. Caramba. Lá no Sudão. Tive muito problema por conta disso, então. Por filosofia de trabalho. Eu fiz implementação de trabalho de força. Mas os jogadores, eles respeitavam, eles tinham... Na verdade, a imprensa me deu muita porrada lá. Também é. Muita porrada. Nossa. Eu tomei muita porrada da imprensa lá. Eu não falo árabe, mas eu entendi um pouco. O que xingaram a minha mãe, a Dona Rosa, era uma piada. Até a hora que eu consegui encaixar os processos e a equipe fez assim. Tinha jogadores lá que não jogavam mais, então a implementação do processo lá não jogava. Tinha um jogador chamado Safari, que era da seleção do Sudão, que não jogava mais, que diziam que ele não estava jogando, tipo, no pubs, fiz um trabalho e voltou para a seleção. Que maneiro. Aí quando eu voltei embora, eles não queriam que eu viesse. Vai ser legal. Mas embora. E na Coreia do Sul tem uma história para contar, cara. Conta. Eu fui para lá, né, minha primeira experiência, eu era novo, né, cara? 2009, e eu tava com muita restrição, por quê? Eu era novo, e lá, na época, a questão da idade do mais velho era uma coisa muito importante para a cultura lá deles. Oriental tem isso. E eu substituí um cara que era cara alto, eu sou baixinho, era um cara grisalho, eu era novo. No dia que eu me apresentei no clube de terno, né, eu vi a decepção na cara do presidente, cara. O cara tava esperando o Mr. Jairo. O cara viu um cara baixinho assim, que nem eu, né, cara? Eu vi a decepção na cara do cara. E aí, eles não faziam trabalho de força, eles não tinham um grande conhecimento técnico do processo. E, cara, foi difícil implementar os processos lá no início. E eu não levei minha família na época. Eu fui sozinho, muito frio no início do ano, cara. E eu fiquei morando no Clubhouse. Era como se fosse a concentração. Então era um hotel grandão. O meu quarto, acho que era o segundo, o primeiro era o treinador, era o meu. E o meu quarto dava de frente para os campos. E era num outro plano, era alto. E um dia eu acordei para ir ao banheiro, cara, de madrugada. Sei lá, 5 horas da manhã, alguma coisa assim. E por algum motivo eu fui na janela, cara. Tava um frio, meu amigo. Eu sou carioca, né, cara? Tô acostumado na praia. Falta. Tava frio, acho que tava nevando nesse dia, eu nem lembro direito. Quando eu olhei, tava meu time inteiro correndo, cara. E eu tinha tirado todo o volume deles. Eu falei, cara, não é possível, cara. Os caras correndo. Cara, fiquei puto, cara. Aí desceu? Mó frio, não. Pô, cara, e não desci, não. Esperei, papapá. Aí comecei a tentar, fui ali, fui aqui. Papapá. Cheguei no capitão do time, cara. Era o mais velho. O capitão era o mais velho. Kim Gi-dong. O maior número de jogos pela seleção da Coreia do Sul na época. E existia um preconceito comigo. Eu sentia, não, eu era jovem, mas não era criança. Aí fui falar, os caras falavam um pouco inglês, enfim. Resumindo, cara. Eles achavam que eu não estava dando treino porra nenhuma, que era muito pouco para eles. Caralho. E que tinha que fazer mais coisas, que meu trabalho era ruim. Eu fui explicar para eles tecnicamente, mas o negócio não ficou muito bom. Falei, cara, não vou durar aqui, cara. Não vou durar, não vou aturar. Vai dar merda. A culpa vai ser minha. E aí eu fiquei, cara, e comecei a ficar puto, cara. E lá no Clubhouse a estrutura era bizarra. Ninguém aqui no Rio tinha nada parecido na época. Alto nível. Comparado ao que a gente tinha aqui, era alto nível. E tinha um simulador de golfe. E na Ásia é muito comum jogar golfe. E aí o capitão tava lá batendo bola. Aí falou comigo lá em coreano.
tava tão aborrecido, cara. Eu tava puto, cara. Aí ele falou lá comigo, perguntou se eu não queria entrar. Eu peguei uma porra de um taco de golfe, nunca tinha jogado. Eu dei uma porrada de primeira na bola, mesmo a bola zuniu. Falei assim, oh! Aí mandou eu fazer de novo, a segunda eu errei. Aí ele riu, abriu um canal de comunicação com... Eu comecei a conversar com ele. Isso tinham passado já alguns dias, tá? Não foi no mesmo dia, não. Sim. Foi um dia lá, ele virou pra mim e falou assim, você sabe o que você tá falando. Fica tranquilo que você vai fazer seu trabalho. Isso foi tipo de manhã e o treino era tarde. Quando eu cheguei à tarde, estava meu time perfilado, parecia quartel. Nunca tinha acontecido aqui dentro? Nunca! Não me dava moral não, cara. Digo, não me dava moral não. Mas perfilado. Aí ele falou, pode falar o que você quiser, que vamos fazer. Aí comecei os caras... Que loucura. Aí, meu amigo, jogamos tudo. Pra você ver. Mas qual foi a chave? O que A chave foi eu ter me aproximado do capitão. Foi o relacionamento com o cara ali. Foi eu ter me aproximado do capitão. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria a Champions League da Ásia, não teria Mundial de Clube, não estaria aqui, porque eu não teria o currículo que eu tenho hoje. Não teria realizado o sonho de disputar os dois? Eu não teria ido no Mundial de Clubes. Que loucura. E ali eles começaram a fazer o que tinha que fazer, a obedecer, porque o capitão mandava, não pedia. Eles tinham medo, mandava, não mandavam tirar. E começou a se sentir bem, começou a se aproximar de mim. O time fez assim, ó, decolamos. A gente passou um ano inteiro lá, cara, a gente não teve uma lesão muscular. Bati meu recorde. Um controle, processo, um monte de coisa. Sorte também, né? Que ninguém sem sorte, não posso dizer, ter a pedância de dizer que foi só o trabalho de preparação física, foi um conjunto de fatores. Chegamos a jogar 5 competições, por isso que a gente teve que abrir mão de uma. Eu mesmo falei, me chamaram, perguntaram, eu falei, ó, abre mão dessa competição, senão a gente vai perder as outras. Porque era humanamente impossível. Qual o nome do clube? Pohang Steelers. Esse clube, procura saber. Ele tem uma camisa vermelha e preta em homenagem ao Flamengo de 81. Ah, é? É. É, meu clube lá em Seul é esse. Eu sou Pohang Steelers. Ele não é de Seul. Pohang é uma cidade do Não, mas ele joga mas ele joga na Coreia, no Seul de vez em quando. É Pohang o nome da cidade. Pohang? Pohang. P-O-H-A-N-G. Procura. A camisa. Eu fiz uma matéria na época sobre isso. A camisa é em homenagem ao Flamengo de 81. Porra, que time maravilhoso. Sabe quem jogou lá? Quando eu cheguei lá, tinha uma foto. Hoje deve ter uma minha lá, né? Do time campeão. Paulinho Criciúma. Criciúma jogou lá? Criciúma jogou lá. Jogou no Botafogo, Paulinho Criciúma. Criciúma jogou lá. Criciúma jogou lá. Caraca, que maneiro. Andrezinho jogou lá. Ah, Andrezinho jogou lá. Andrezinho jogou lá. Um Pohang. Pohang. Procura. A camisa é vermelho e preto. Aí, Pohang. Ai, gostei do Pohang, hein? Camisa é vermelho e preto. É a camisa do Flamengo. Que maneiro, cara. Eu tenho. Se você for lá no Cetraf, na minha sala, atrás da minha cadeira, tem uma camisa do Pohang assinada por eles lá da Champions League da Ásia. A gente ganhou lá em Tóquio. O autógrafo lá é ideograma lá ou é normal? Não, cara, eles escrevem das duas maneiras. Passou perrengue assim de comida? Todo. Comia o que lá? Cara, eu tomava Coca-Cola, comia molho rosé e arroz papado. Arroz empapado? E molho rosé com pimenta. Pelo amor de Deus, mas é brabão lá, né? Agora a cultura pop tá bombando, né? Cara, lá na Coreia, né? Não sei, muito tempo que eu não vou à Coreia, né? Não. Aqui no Brasil, o pessoal tá gostando. Tem umas sériezinhas, dorama. Minha mulher tá vendo dorama. Minha filha já me mostrou algumas coisas. Passei muito perrengue na Coreia, cara. Mas lá come cachorro mesmo, não? Já não era, em 2009 já não era tão comum. Já não comia tanto, só comia os mais antigos, mas comia mesmo. Tu não experimentou um cachorrinho, não? Não, tô fora. Eu também não sou... Essas comidas exóticas, assim, eu evito. Já comi. Eu comi galinha com pena lá, cara. Como assim? Assim, cara. Com pena? Eu tô falando isso aqui que a minha esposa diz que a história é minha. Que ela me conheceu bem depois. Com pena. Me chamaram pra comer uma iguaria lá, o diretor de um clube, terno. Parece que custava acho que $200, $250 o prato individual. O cara me levou num restaurante super chique, sentamos lá. Eu faço questão de te apresentar a cultura do meu país. O prato mais caro, mais rebuscado, mais sei lá o que. Que isso. Quando eu abri, tinha uma galinha com pena preta. Ensopada. Ensopada dentro do negócio. Que nojo. Aí tu comeu a pena e tudo? Faz o quê? Mas, cara, eu tive que comer, né, cara? Não consegui me desvencilhar. Eu sou um cara articulado, hein? Mas dessa vez eu não consegui. Comi um pouquinho, né? Pra não fazer desfeita. Um negócio complicado. Eu até pra encerrar agora, quando eu tinha 17... Depois dessa tu vai encerrar. Eu tenho que encerrar. Quando eu tinha 17 anos, eu comi uma galinha com pena. A gente namorou uns 3 meses.
Foi lindo. Foi um relacionamento que durou. Foi legal, foi bem gostoso. Esse cara passa do limite. Era lindo, que saudades. Agora não há não. Desculpa. Cara, prazerzaço te receber aqui. Já tá convidado pra próxima. Quando muito você bom. quiser, vai ser um prazer. Foi uma aula. Temos muito assunto pra falar. Muito bom. Eu gostaria, cara, de falar de parte mais técnica de treinamento, se fosse possível em um outro momento. Vamos falar. Porra, eu queria agora, encerrando o programa, queria mandar um abraço para um amigo meu, Daniel, o Giga, que é preparador físico do Bayer Leverkusen, que foi campeão no fim de semana. Primeiro título do Bayer foi o título agora com o Giga, que tá lá. Ele foi trabalhar com o Renato Augusto, trabalhava no Flamengo, era preparador físico do Flamengo. Foi trabalhar com o Renato Augusto, foi lá pro Bayer Leverkusen. E o Renato Augusto já veio tanto tempo embora, ele continuou lá. Mérito da preparação física brasileira. Parabéns pro colega aí. Daniel Jovan. Parabéns pro colega. Um grande centro na Alemanha valorizando e reconhecendo o profissional da preparação física do Brasil. Eu fico muito feliz quando eu escuto isso. Primeiro título dos caras, na história, um clube da tradição do Bayer Leverkusen. Primeiro título, um abraço pra ele, pra Clícia, que é a esposa dele, a Valentina, a filha dele, linda. E a Clícia é irmã do Cássio, que jogou no Flamengo. Não sei se você lembra, lateral esquerdo. Claro que eu lembro. Trabalhou com a gente lá no Lance. Então, esse programa também é dedicado pra essa família maravilhosa. E você que ficou aqui até agora, muitíssimo obrigado. É sempre muito legal contar com profissionais desse tamanho, desse quilate. Você aí, que tá como eu, sedentário, você que gosta de jogar uma pelada, você que tem uma empresa, você que tem um clube, você que vai assumir um clube, você que tem a preocupação de contratar um profissional experiente, um profissional que tem história, eu acho que é só ir lá no CETRAF e bater um papo com o Jairo. Cara, é o trabalho dele aqui, o que mostra a qualidade do trabalho dele são os resultados, mas é essa forma de individualizar os problemas, porque nós somos pessoas diferentes. Então, se a gente for tratado como atacado, não vai funcionar. Então, mais uma vez, obrigado. Você está convidado para a gente bater um papo mais técnico aqui, e aí a gente faz daqui a pouco. Abraço para o Helder, nosso amigo que está ali também nos bastidores aqui, e até a próxima, rapaziada. Fui.